Gravação. Hoje começando mais um episódio do seu primeiro talk show de astrologia do Brasil. Aproveita, curte aqui, segue aqui. Hoje eu vou receber uma convidada mega especial. Mas antes disso, veja esse vídeo para você conhecer um pouquinho melhor sobre Ricardo Muri, o astrólogo. Um recorde que entra para a história. Ricardo Muri alcançou a impressionante marca de 12 mil mapas astrais realizados, consolidando-se como um dos maiores astrólogos do mundo. Um feito que une ciência, espiritualidade e dedicação, além das previsões certeiras para celebridades como Luan Santana, Jade Magalhães, Loren Prota e até Anitta. Ricardo também criou a Vivência Astrológica, um retiro exclusivo na Casa Astro Muri, localizada em Campos do Jordão, cidade mística e repleta de energia especial. Mas não é só o trabalho que encanta. Ricardo vive cercado por tudo que ama. Sua mansão acolhedora, cavalos premiados e cães que são verdadeiros companheiros, refletindo o equilíbrio entre espiritualidade e vida pessoal. Com o sonho de alcançar 20 mil atendimentos, Ricardo Muri não para. Ele vive seu propósito com paixão, provando que a astrologia é ciência, conexão e, acima de tudo, transformação. E agora nós vamos receber uma virginiana nata. Você quer saber da verdade? É agora. Repórter, atriz, modelo, uma mulher maravilhosa. Vem pra cá, Aline. Aline Mineiro. Gente, olha essa mulher aqui. Gostei demais de você ter vindo, gostei demais. E hoje a gente vai ter muita coisa aqui boa. Não, e até que vídeo se conheceu pessoalmente, né? Verdade, Porque cara. telefone, isso, aquilo, mapa astral, não sei o que. Eu falei, gente, quando é que eu vou conhecer? Cara, já deve ter o quê? Uns 4, 5 anos que a gente já se fala ou Já, mais, né? Já, que loucura, Que né? doideira, é verdade, Meu cara. Deus. Então vamos embora, a gente tem vamos embora. assunto. Gente, hoje nós vamos... Se segura aqui, viu? Isso aqui não é uma CPI não, mas... Ai. Se fosse também, eu ia me sair bem, eu acho. Maravilhosamente. É. Ó, deixa eu te falar. Eu coloquei aqui alguns pontozinhos aqui do seu mapa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma coisa super legal. Eu vou te fazer algumas perguntas para você ir me falando e depois eu vou linkar no seu mapa de nascimento o porquê que você tem essas características. Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa já. Por que que toda virginiana tem esse poder de sincericídio? Tá, legal. Isso é muito perigoso. Não, não é. Eu vou te dizer por quê. O Virgem é o signo mais criterioso e sistemático de todo o zodíaco. É graças à Virgem que nós temos os 7 dias da semana. Dia, tarde e noite. Nossa. 4 estações do ano. Outono, primavera, verão e inverno. Graças às 24 horas do dia, tudo que é sistemático, tudo que é criterioso, tudo que é metódico, a gente agradece a Perséfone. Pela mitologia grega, foi ela que trouxe todas essas qualidades que dá as características principais à constelação de Virgem. Adoro esse ponto, mas todos os signos têm o ônus e o bônus. Porém, eu acho que os virginianos, eles ganham muito no bônus. Falam que é muito difícil lidar com o virginiano, Agora, mas... o ônus é o seguinte, Virgem não gosta de mentiroso, Virgem não gosta de gente preguiçoso, Virgem não gosta de gente que não é organizado, Sincero Virginiano não demais. gosta de gente que não trabalha, Virginiano não gosta de gente que, por exemplo, não é correto, porque é o Aham. signo mais correto. Sim. Então, se a pessoa não for certinha, meu amigo, aí Virgem, de fato, é o signo mais chato do zodíaco. Agora, aí a minha pergunta pra você é, será que o Virgem é chato ou é a reação daquilo que o Virgem tá vendo de errado? É a reação. Então, vamos lá. E você, agora você sabia, já continuando aqui, já que seu mapa tá aberto aqui, você sabia que você nasceu com o Mercúrio e o Sol em Virgem na casa 7? Você sabe o que significa a casa 7? Isso é verdade, isso significa que é... Hoje eu só tô aceitando boas coisas, o que não for legal nem precisa me falar, deixa eu passar. Deixa pra lá. Deixa. Você nasceu pra se casar. Você é uma pessoa que você não veio nessa vida pra caminhar sozinha. Cadê, Muri? Peraí, mas tá uma coisa... já Dá pra averiguar esse mapa eu novamente? vou averiguar. Inclusive, sabe qual é o tipo de homem que... Porque você tem tanto o Sol quanto a Lua em signos do elemento Terra. Então, você é uma pessoa que, emocionalmente, você é uma das pessoas mais maduras e sérias. Você não gosta de criança, você não gosta de gente irresponsável, você não gosta de gente que, tipo assim, não leva um relacionamento tão sério, tão maduro por causa da sua Lua em Capricórnio. Emocionalmente, você sempre foi uma pessoa absurdamente madura. Gente, ele vai falando, parece que vai despindo a gente, né? Porque a gente vai ficar pelado aqui. Não sei o que. Eu falo, gente, cadê? Onde eu tô? Cara, eu vou te falar, é um conhecimento que eu já estudo há 25 anos, né? E nos últimos 8 anos eu estudo e trabalho... É quase um vidente, né? 15 horas... Mas então, o que acontece, né?
Eu tenho esse lado desde cedo. E quando meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Meu avô, eu tinha 9. E meu tio, que eu mais amava, 11. Eu vi todos eles depois de morto. Eles apareceram pra mim. Eu comecei a jogar tarô na minha vida, eu tinha 9 anos. Com 10 anos eu parei de jogar tarô. Então, assim, eu aprendi alemão sem nenhum curso, com 15 anos. Meu primeiro contato... Hã? Fala fluente? O quê? Você aprendeu a falar alemão? Não, aprender alemão. Alemão. Gente, esse corte vai ser... Oh, esse é um corte maravilhoso. Esse é o melhor. Esse vai ficar bom, cara. Na verdade é o seguinte, é quiromancia. Tchau, galera. Vejo vocês na próxima. Obrigada. Isso aqui foi bom. E então... eu tentei que ele repetisse para eu não cometer essa gafe. Eu falei, ele vai repetir espontaneamente. Aí ele não repetiu. Aprendeu alemão porque eu... Aprendeu alemão com 15 anos sozinho. Eu falei, uau, gênio. Gente, conseguimos. Mas foi ótimo. Então, o que acontece? Então, esse lado intuitivo sempre foi muito forte. Só que para mim não ir para um lado, por exemplo, quando eu crescesse, amadurecesse, lá atrás eu falei assim, cara, se eu não focar muito na técnica, vai chegar uma hora que eu não vou ter embasamento. Então, o que eu fiz? Eu foquei muito na técnica. Então, desde os meus 20 anos, eu comecei a estudar astrologia muito. Então, hoje, por exemplo, eu não sigo nenhum padrão de nenhum astrólogo do Brasil. É claro que, assim, respeito muito. Inclusive, eu tenho amigos que são astrólogos, que eu amo, pessoas que eu adoro, admiro. Inclusive, eles sabem disso. Mas eu sigo o padrão dos 4 maiores astrólogos do mundo, que é um americano, um casal de inglês e um francês. Mas você chega a ver o trabalho muito. Eu leio do Brasil para ter noção? Total. Por exemplo, eu olhando para você agora, a gente falando nesse ponto, eu começo a olhar em cima entre os seus dois olhos. Se tiver um espírito aqui, já nem me conta. Eu consigo olhar, por exemplo, entre a sua glândula pineal, que está bem acima do seu nariz, eu consigo ver a aura que está te circundando. E se eu começar a focar, eu consigo sentir, por exemplo, às vezes o que você está se passando. Então, eu tenho isso. O que acontece? Tem coisas que eu não gostaria de ter nascido com isso, sabe? Eu consigo perceber, você já tá insinuando que tem uma coisa aqui que poderia não ser legal eu ter nascido com. Não, você é maravilhosa, você tem uma aura maravilhosa. Mas no momento tá maravilhoso? Tá maravilhoso. Mesmo? Muito. Só que o que acontece? Tem coisa... Tem muito. Só que é o seguinte, já vou te falar o seu momento. Mas você é uma pessoa que você, digamos assim... Então, esse lado meu espiritual sempre foi muito forte desde cedo. Só que eu nunca quis deixar esse lado sobressair sobre o conhecimento astrológico. Por quê? Eu acho que assim, por exemplo, a Lauren Prota mesmo, na última vez que ela veio aqui, ela falou assim, gente, ele é um bruxo. Eu tenho até isso gravado. Ela falou, porque assim, teve muitas coisas que eu já falei que aconteceram, né? O caso, vários aí, se você pegar. Eu tenho uma reportagem que eu fiz em 2021, que tá no UOL, no Léo Dias, tá no Metrópole, que eu falei que naquele Big Brother, a única pessoa que tava com a lua na casa 10, só que eu senti isso antes de fazer isso, era a Juliette. Tanto que ela saiu do Big Brother já tem o quê? 5 anos. Ela não cresceu nem pra cima, nem pra baixo, nem pra direita, nem pra esquerda. Ela tava no momento certo, na hora certa, no ponto certo. Ricardo, vai ter outro estouro? Aí vai depender muito da revolução solar dela, que é o lugar que ela passa o aniversário. Mas se ela continuar levando a qualquer lugar para ela passar o aniversário, com certeza, daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai ver ela sem pra direita, nem pra esquerda, nem para baixo, nem pra cima. Por quê? Porque ela deu o tiro no momento certo, na hora certa. Mas o que eu quero dizer? É o famoso tá no lugar certo na hora certa. Exatamente. Né? Só que assim, esse lado místico meu, eu deixo um pouco mais ele encoberto. Por quê? Porque eu prefiro, por exemplo, se você me botar numa bancada com 100 astrólogos, altamente estudado, gente que assim tá há 50 anos estudando astrologia, pode me sabatinar. Pode me botar no B e botar 100 astrólogos, porque assim, eles vão olhar e falar assim, rapaz, esse moleque... Por quê? Porque eu sempre foquei na técnica. Então, a técnica minha, ela é muito embasada. Ela é muito consolidada. Só que é claro que tem esse viés aí que tá dentro de mim. Então, por exemplo, agora olhando para você, dá para ver a aura certinha depois do seu cabelo, dá para ver no seu olho. Por exemplo, hoje você tá com uma aura mais alaranjada e mais um pouco azulada. Significa que você tá numa fase da sua vida mais em movimento. Você tá numa fase da sua vida que você tá muito agitada. O laranja traz muito essa coisa do movimento, traz muito essa coisa da energia. Você tá numa energia muito incrível na sua vida nesse momento. E o azul, você tá buscando muita autoridade. Tá sendo uma fase na sua vida que você tá pontuando as coisas mais serenas na sua vida. Então, assim, você provavelmente você deve estar... Como você tá com 2 energias muito sólidas, provavelmente você tá evitando farra, evitando bebida, evitando sexo, por exemplo, casual, evitando esse encontro. Então, tudo isso tá associado, porque senão você estaria com outras cores. Não, é exatamente isso. Inclusive, se olhar um pouquinho mais, dá até para perceber assim o momento ou quando que foi sua última vez.
Só que isso eu não vou falar. Ah, não, agora conta. Não. Não, agora vamos colocar aqui. Não, livro aberto. Vamos lá, quando? Não, mas sabe por que acontece? Isso é vida pessoal. Não tem São problema. duas coisas que eu não gosto de falar. Mas a gente tá aqui com a galera que tá no pessoal. Eu sei, mas o que acontece? A gente vive um universo espiritual. A gente vive num universo que se chama assim. O que você fizer, você vai ter de retorno. Que é a lei da semeadura. Se eu abro a boca para falar o que você tem aí dentro, que eu invado o seu lado pessoal... Nem se eu autorizar? Então, se eu faço isso, eu abro o meu campo. Ah, você não quer abrir o seu, né? Exato. Ah, por exemplo, por exemplo, hoje... Abre o meu que eu, então, que eu assim, abro o seu. Então, por exemplo, hoje, né, esses dias até ouvi da minha mulher, ela virou pra mim, ela tem uma psicóloga, que é bem espiritualista também lá de Uberlândia. Inclusive, foi até uma moça que escreveu um livro, que foi a Anitta, e explodiu essa mulher. E aí ela meio que pesquisou sobre mim. Aí ela fala bem assim, Ricardo, você parece um bruxo, porque ela não consegue entrar, ela não consegue ter acesso a você. Mas é por quê? Porque eu me blindo. Por exemplo, o que você está vendo em mim, talvez uma outra pessoa não consegue ver em não você. posso falar. Eu não posso falar. Ai, entendeu? O que eu tô vendo, muita coisa que eu vejo, porque eu sei que se eu abrir a boca, vamos supor que eu quero hypar. Vamos supor que eu quero falar assim, porra, eu vou tacar o foda-se pra vida porque eu quero estar no auge. Se eu falo isso, eu abro o meu campo. Aí as pessoas começam a ver e entrar mais dentro do meu campo. Justo. Se eu pego... Você não revela para não ser revelado. Aí o que acontece? Aí as pessoas não conseguem ter acesso a mim. Sim. Aí eu consigo ter mais paz espiritual. Que é a melhor coisa, né? O que a gente busca, exatamente. Na verdade. Mas o tipo de homem que você dá muito certo com você, você tem que lembrar disso. É 2 signos do elemento água, que seria Escorpião e Peixes. Dá super certo com você, ou Touro, Capricórnio e Virgem. No dia que você encontrar Peixes ou Escorpião, você pode abraçar. Ah, Ricardinho, eu dei super certo com esse cara, você pode abraçar. Se você encontrar alguém de Capricórnio, Virgem ou Touro, você casa. Elemento terra. Virgem, no dia que você... Meu ex é de Virgem, dá super certo. Exatamente. Encontrou alguém de Virgem, Capricórnio ou Touro, você pode abraçar. Porque dá muito certo contigo. Principalmente pessoas que nasceram no final do decanato. Por exemplo, o final do decanato é do dia 15 a dia 20. Uhum. Se a pessoa é de Virgem no finalzinho, ali de setembro, ou se a pessoa é de Capricórnio, do finalzinho de janeiro, ou se a pessoa é de Touro, do finalzinho de maio, ali no final da cúspide, é onde forma forma um aspecto de casamento com você. Essa é a pessoa que você pode abraçar sem medo de ser feliz. E vai bater com o meu, porque o meu é dia 18, então também. Exatamente. Vamos todos ficar no final. Exatamente. Então pronto, você lembra do dia 18. Tem que ser do dia 19, 20, ou então do dia 16, até dia 16. Uhum. Até o dia 16 ou até o dia 20. Sim, sim. Descobriu a data da pessoa, é do signo de terra, e tá nesse meado ali, pronto. Aí pronto, agora a pessoa vai me achar estranha, porque a primeira coisa que eu vou perguntar, primeiro signo, já vou no a data de nascimento, tá no final, tá no começo, onde você tá. Isso vai ser o primeiro, nem o nome da pessoa vai perguntar. Oi, tudo bem? Seu signo? Seu signo, me conta. Próximo, por favor. Meu mapa astral, meu astrólogo disse. Agora, cara, teve uma frase que eu li no lá na sua bio, lá do seu Instagram, que eu achei incrível essa frase, né? Que é tudo que existe é agora. Eu acho que hoje a gente vive num mundo que tá tão assim, acho que as pessoas, acho que elas estão vivendo essa é uma frase, que ela é uma frase extremamente espiritualizada. O que as pessoas procuram o budismo, ou por que as pessoas procuram tanto o lado espiritual? Nem sempre é para trazer a bondade, mas é para trazer a presença. Uhum. A presença é uma das coisas mais complicadas que existe para nós seres humanos, que a nossa mente ela é perturbada. Sim, a gente pensando sempre no amanhã, o que fazer amanhã, ou pensando no passado, e se eu tivesse feito, e se, né? Exato. Sempre no e se, ou se, e o que eu vou fazer? A gente nunca está vivendo, o que é mais importante para construir um futuro é estar presente, exato. Né? E a gente, todas essas, digamos assim, essas funções que nós temos de cheirar, de ver, de enxergar, de ouvir, tudo isso atrapalha a presença. Porque de repente você está ali com a mulher, você cheira, é porque tem aquela, digamos assim, aquela fragrância. Às vezes você tá ali numa comida, a mesma coisa. Às vezes você tá num barulho, num som, de repente te atrapalha. Então, tudo isso nos atrapalha a estado de presença. Normalmente, quando a pessoa começa a se espiritualizar, é para estar no estado do momento agora. E isso daí é uma das coisas mais difíceis. Quando eu li aquilo, eu achei, assim, fascinante. E só um adendo que justamente, eu sempre vivi a minha vida muito preocupada no que seria... O que eu faria amanhã? O que seria do amanhã? E aí eu passei minha vida inteira programando o amanhã. Sempre, sempre, sempre.
E aí, este ano, que eu acho que está sendo a mudança, eu não estou entendendo muito ainda essa mudança que está acontecendo dentro de mim, essa mudança espiritual, mas ela está acontecendo e eu preciso ainda entender como, de que forma, e o caminho para chegar mais rápido onde eu preciso chegar. E eu comecei a viver este ano apenas o presente. Todo mundo, qual os seus... A primeira pergunta que um repórter, uma entrevista faz, qual os seus planos para o futuro? Eu falo, gente, eu não tenho. Eu tenho planos para hoje, como vai começar o meu dia e como vai terminar o meu dia. Se der certo, dentre os conformes. Mas eu não sei o que vai ser do amanhã. O amanhã depende de hoje. Se hoje der tudo certo, que eu estou caminhando, que eu estou querendo, amanhã vai acontecer. Então eu comecei a viver esse ano desta forma. Você tem planejamento para fazer um outro filme? Você não tenho. Não tenho ainda. Mas você não sei. Tudo eu não sei. Então, este ano eu reservei para o deixar acontecer, e não só esse ano, né? Todos vão ser assim, mas esse eu quis viver desta forma, sem me sentir fracassada. Porque as pessoas, geralmente, elas precisam estar sempre se auto-explicando, se auto-provando que tem um projeto, que tem um plano, que tem uma novela, que tem um filme, que tem um teatro, que não sei o quê, para mostrar para as pessoas que estão em movimento. E antes eu tinha essa necessidade de mostrar que se eu tivesse vários planos e várias coisas a fazer, eu era uma pessoa de sucesso. E depois eu falei, não, se eu não estiver presente, no meu presente, eu nunca vou ter sucesso. Nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso vai ser nada um vai ser o sucesso, nada vai ser o suficiente. Então, quando eu realmente caí dessa forma, depois de muita coisa acontecer, até hoje com 33 anos, eu me vejo muito madura de tudo que eu já passei na minha vida. E você tá numa idade muito especial. A idade de Cristo, que é uma idade muito incrível, né? Você sabia que o número 3 é o número máximo da multiplicação? É? É. Tem muita coisa que eu não sei. O universo ele foi criado através da Trindade. O que é a Trindade? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ali, dependendo da religião, dependendo da sua fé, dependendo do que for, você tem várias facetas. Mas a grande verdade é, o universo ele foi construído por digamos assim, três grandes movimentos, 3 grandes energias ou 3 grandes personalidades, né? E aí o que acontece? A partir do momento que esse número 3, que inclusive o número 3 é a representação do OM, que é o som único. Exatamente. Que é aquele número 3 que tem, normalmente, até o número indiano. Depois eu vou até te mostrar. Depois, se puder passar aqui, que é o número 3 significa o éter, que é a parte onde está superior em cima. E aí, cada traço daquele 3 significa todos os 4 elementos, que é ar, água, fogo e terra. É todos os elementos através do éter, que é a nossa alma. Então, o número 3 é o número principal, o número primordial. O número 3 é como se você, hoje na sua vida, você vive o seu número máximo da sua multiplicação. E o que está te chamando para esse número máximo? Você nasceu, nesse momento agora da sua vida, você está com um planeta chamado Plutão, na sua casa 12, que é a casa do seu lado espiritual, que é o que você está vivendo com seus 33 anos. Significa que aonde você vai fazer a maior de todas as suas transformações nesse momento é no seu lado espiritual. Seu lado espiritual, ele vai conduzir a sua vida daqui para frente. Você é uma mulher belíssima, você é uma mulher maravilhosa, você é uma mulher super inteligente, que deu para ver ali conversando contigo, você é uma pessoa mais sagaz, só que assim, o seu lado espiritual vai modelar a sua vida agora, porque você vive o seu período da multiplicação exatamente através, sendo muito influenciado por uma transformação do seu lado espiritual. Hoje, imersão, retiro, regressões, tudo vai potencializar muito o que tem em você, porque imagina o seguinte, que nesse momento seus canais estão abertos. Talvez antes não ficavam tão abertos, só que hoje eles estão abertos. Estão mais sensíveis, né? Exato. Então você está absorvendo a parte do seu lado espiritual numa potência divina, porque você está vivendo exatamente esse momento máximo da sua multiplicação. Poderia ser uma outra forma agora, mas você está, de certa forma, passando o teu aniversário ali. Você está numa fase de casamento, você está numa fase de você vir a encontrar uma pessoa. Noivos, então, por favor, se apresentem. Eu acredito que nesse ciclo agora, e depois esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai ter ele aqui, que foi gravado em maio de 2025. Eu acredito que nesse ano vai aparecer alguém na sua vida que, digamos assim, você vai ter a sensação de você querer viver esse grande amor na sua vida. Olha, meu olhinho até brilha. Só que o teu propósito agora, nesse momento, é você ganhar dinheiro de uma forma elevada. Então, pode ser, às vezes, uma pessoa que venha a trazer algum plano de ganhar grana, algum projeto de dinheiro para você. Porque agora meu coração não está funcionando. Exato. Eu estou muito racional. Exato. Ele não parou, graças a Deus. Mas graças a Deus ele está batendo. Ele só não está sentindo muita coisa, assim. Eu não consigo me apaixonar.
Não tem nada, não. É a lua em Capricórnio. Emocionalmente, você é absurdamente madura. Agora, bom, teve aquele programa lá, aquele negócio que você foi lá, cara, que eu achei incrível, porque assim, vamos assim ser bem verdadeiro, né? Você falou uma coisa que a grande maioria sabe que é a grande verdade. Por exemplo, eu sou um cara, né, que desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis me casar. Sempre. Sempre. Por quê? Porque não existe fama, não existe dinheiro, não existe poder, não existe nada maior do que um filho para Deus. O filho é o maior presente que Deus pode dar para um ser humano. É a maior bênção que Deus pode dar. Então, eu sempre tive essa consciência, então sempre quis casar para ter essa bênção. Eu tenho 44 anos, ainda não consegui. E aí você pegou e falou. Mas está praticando. Tô, graças a Deus. De tanque cheio, com toda a fé e força do meu coração. Vai vir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, assim, você colocou, né, que nessa fase você não fica mais com homem liso. E, na verdade, cara, isso daí, eu acho que é uma verdade desde que o mundo é mundo. Cara, eu achei aquilo dali. Você teve uma coragem de falar um negócio daquele que eu achei. Eu acho que muitas pessoas se identificam quando olharam aquilo ali e falaram, porra, velho, a mulher choveu. As mulheres adoraram. Acho que eu nunca fui tão repostada em toda a minha vida. E as mulheres ainda falavam que repostavam e sofriam, assim, críticas absurdas. Eu postei o que a Aline falou. Então tem um monte de macho liso aqui me xingando, me enchendo o saco, revoltado, sabe? Falando um monte. Eu acho, assim, as mulheres têm medo de assumir isso porque... abrindo, né, falando abertamente, assim, elas têm medo de serem taxadas e chamadas de puta, como se fossem putas, interesseiras, essa é a realidade. E não, a mulher não tem que aceitar menos do que ela merece, ela não tem que se rebaixar, ela não tem que deixar de fazer algo por homem nenhum. Os homens, da maioria das vezes, eles te trocam facilmente, eles se deixam para trás facilmente, não penso nem duas vezes, grande parte, gente, não é 100% claro, não vamos generalizar, mas grande parte dos homens. Então, assim, eu só falei que eu não vou ficar com um homem que não pode me proporcionar o que eu me proporciono, ou melhor, eu não vou ficar com alguém que, pô, eu quero amanhã, eu quero ir para Paris, eu quero viajar o mundo, não posso porque eu tô sem dinheiro. Eu trabalhei a minha vida inteira, desde os 14 anos, limpando o chão de buffet, para chegar onde eu cheguei, passando por tudo que eu passei para hoje ter uma condição melhor, para dar uma condição melhor para minha família e ter experiências, porque é isso que a gente leva para a vida, não é bolsa de luxo, não é carro caro, não é uma mansão que a gente vai levar pro caixão. Você vai deixar o quê? A sua essência, né, o que você foi para as pessoas e vai levar conhecimento pro resto da eternidade, o que viveu. Então, assim, eu não me importo, eu tenho uma casa, né, eu preciso morar, eu tenho um carro que eu preciso andar no carro, agora de resto, meu amor, de resto é viagem, é comer bem, ter essa experiência gastronômica, eu sou apaixonada em conhecer bons restaurantes, em viajar, ver coisas, eu sou curiosa, quero conhecer, quero falar, quero conversar, conhecer pessoas. Então, é isso que vale. Então, assim, eu não quero que alguém me coloque um cabresco e me puxe, ou sabe, seja uma âncora para minha vida. Então, as mulheres, em geral, te falar, eu tenho várias amigas que nenhuma não tem coragem de falar. Mas nenhuma sai com um homem financeiramente que não pode proporcionar algo bacana, igual ela proporciona para ela. E aí existe várias desculpas, mas o que você falou foi a coisa mais certa que tem, porque a mulher, ela nunca fica com ninguém pior que ela. Ela fica com alguém igual ou melhor que ela. Essa é a grande verdade. O homem, às vezes o homem não. O homem, às vezes, por exemplo, o homem, às vezes, com grana, com dinheiro, às vezes ele fica com uma mulher pessoa mais simples, porque isso é uma coisa, digamos assim... Porque o cara, o que o cara busca? Ele busca uma mulher que fecha com ele. Uma mulher que tipo assim, tá 100% com ele. Uma mulher que ele não tem a desconfiança de que ela tá dando mole para outro cara ou não. Essa é a grande verdade. Só que o homem, por exemplo... Eles querem sentir essa 100% de lealdade. Agora você pega e você fala uma parada daquela, né? Porra, eu não quero ficar com homem liso. Então, por que o homem te criticou, ele não fica com uma mulher feia? Me fala. Por que o cara que te criticou, o bonitão, o fortão musculoso, por que ele não fica com uma mulher que é apaixonada por ele, que é feinha, que é gordinha? Por quê? Ele só quer ficar com a bonitona, gostosona. Agora, ele fica com a mulher bonitona, gostosa, e só quer ficar com isso. Se a mulher começa a não se cuidar da saúde, ele troca ela por outra. Critica as mais velhas, só querem as novas. Se tem uma mulher mais velha, troca pra 22. Quer dizer, e aí, julga porque... a mulher fala do... Por quê? Porque realmente o cara é liso. Essa é a grande verdade. E tem uma diferença que eu deixei entre o pobre e o liso, você sabe? Sim. O liso, ele é um encostado, ele quer crescer nas costas dos outros, ele não quer trabalhar. O pobre não, o pobre que ele acorda cedo e dorme tarde, faz de tudo. Não tem oportunidade. Não tem oportunidade, às vezes recebe um mini salário, mas é esforçado. Eu vou te falar, a mulher que acreditar, às vezes, num cara pobre esforçado, às vezes amanhã ela tá com um cara rico do lado dela. Agora, perfeitamente, amanhã ela só perdeu... Então, assim, às vezes quando eu ouço alguém falando, por exemplo, de ti,
Eu fico, às vezes, por exemplo, um amigo meu fala assim, pô, Ricardinho, não sei o que. Eu falei, tá bom, irmão, então por que tem uma mulher que é apaixonada aqui por tu? Ela vive falando que é apaixonada por você, que você é um cara maravilhoso. Por que você não dá oportunidade pra ela? Por que você não fica com essa mulher simplesinha, tranquila aí? Você não tá criticando a mulher que só não quer ficar com o cara liso? Então, isso te dá o direito de você não reclamar dela, mas de você se apaixonar por qualquer mulher. Quer dizer... E hoje te falar que, se brincar, tem mais homem interesseiro do que mulher que procura. Tem mulheres que procuram realmente escrachadamente alguém para bancar, que geralmente são as esposas troféus, que virou muito em alta esse assunto de esposa troféu, né? Até pouco tempo eu nem conhecia, não entendia como. No dia que eu fui dar entrevista na Luciana Gimenez, eu conheci uma moça lá que ela foi famosa na internet e virou esposa troféu. O marido banca tudo, tal, ela vive linda, só com cachorrinho, fazendo as compras dela, e ela gosta desse papel de ser bancada por homem. Hoje ela tem os negócios dela, que ele ajudou e tudo mais. Mas tem mulher que quer só isso. E já é o problema da mulher. Eu acho que cada um cuida da sua vida e resolve a sua situação do jeito que quer. Só que eu falei, pra minha pessoa, eu não quero isso. E depois que eu falei isso, olha, eu acho que abriu um outro universo, porque o que chega de gente legal, tá chegando gente diferente, de outro nível, surpreendente. Mas, eu abri um canal assim, mas eu vou te falar uma coisa, Aline, você falou a maior verdade que existe. E eu, como homem, eu te falo, eu não tô falando isso porque você falou e tô pegando um gancho nisso, mas eu nasci pobre. Eu vendi picolé com 11 anos de idade. Eu tenho minha carteira assinada com 14 anos. Mas sempre foi esforçado, sempre foi inteligente. Eu sempre acordei 4, 5 horas da manhã e fui dormir meia-noite. Sempre. Liso acorda meio-dia. A minha casa que eu vivo, meus cavalos que eu tenho, as minhas coisas que eu tenho, não teve ninguém que me deu. Sim, tudo que não você teve trabalhou. Ninguém que virou assim, eu casei com uma mulher rica, ou então eu vim de uma família rica, ou então de repente eu tive uma herança, de repente alguém no meio do caminho morreu e me deu. Não. Entendeu? Então assim, o que acontece? Aí eu vi na pele lá atrás. Quantas vezes, quando eu morava em Brasília, eu era apaixonado pelas mulheres e de repente eu via que a mulher me trocava por um cara com grana? Tipo, fazendeiro, né? Só que não aconteceu isso uma vez, não, foram várias vezes. Sério? Várias vezes de, tipo assim, uma vez chegou um cúmulo de uma menina virar pra mim e falou assim, Ricardo, eu vou terminar com você porque você não tem dinheiro pra ir nem pro McDonald's, nem pro cinema. Rapaz, aquilo na época doeu. Pelo menos ela foi honesta. E ela foi honesta. Deve ser virginiana. Foi honesta. Virginiana, certeza. Mas eu não lembro o seguinte. Mas ela falou isso pra mim. Pô, na época eu liguei pra um amigo meu chorando. Eu falei, pô, não, irmão. dói. Aí ele virou pra mim na época, eu nunca esqueço disso. Ele falou, Ricardo, não chora não, cara. Essa mulher foi a mulher que mais te ajudou. Eu falei, por quê? Porque agora você nunca mais vai querer ouvir isso de novo. Achei que ele ia falar, amigão, vá trabalhar. Não, ele falou assim, cara, essa mulher foi a mulher que mais... Porque agora você nunca mais vai querer ouvir isso de novo. Você nunca mais vai querer ouvir de novo. Você pode ter certeza que você agora vai ser diferente. Então, assim, eu vi isso na pele. Então, isso daí que você falou é a mais realidade do mundo. Por quê? Porque todo mundo quer... Tipo assim, a mulher, ela quer ter segurança. Só que, é claro, o que é segurança? Tá associado um pouco à grana? Tá. Mas não é aquela coisa assim, o cara tem que ser multimilionário, bilionário, não. Segura. Não. Agora, a mulher precisa do carinho, da atenção, da prioridade. Sim. Mas, cara, eu achei... De falar, aí, tá com um problema? Deixa que eu resolvo. Isso é a melhor coisa. Isso é um homem. Chega, agora você fica aqui. E daqui pra cá, você fica quietinha, que ali deixa eu resolver. Maravilhoso, é um sonho. Você entendeu? Então, agora... E não é sobre dinheiro, é sobre postura, né? É sobre fazer. Exato. Mas, cara, eu vou te falar, eu achei foda. Eu gostei pra caramba. E agora é o seguinte, vamos aqui pegar um pouquinho seu mapa para fazer uns links aqui. Mas você não vai contar aqui onde eu vou passar meu aniversário, não, que é segredo, né? Não pode. Não vou, se você quiser, eu não falo. Não pode. Não vou falar, pode deixar. Agora me conta uma coisa aqui, olha só. Na sua infância, teve alguma coisa ou na sua adolescência que te marcou, que às vezes foi legal, ou então mesmo uma história assim que você falou, Ricardo, ali, sei lá, eu tive uma história assim que me chamou a atenção assim na infância, alguma coisa assim? Teve alguma coisa? Você diz história olhando para outras pessoas, perante outras pessoas, ou algum fato que aconteceu dentro da minha família? O que aconteceu contigo, que às vezes, sei lá, alguma coisa assim que aconteceu que você falou, pô, ali me marcou. Eu acho que teve vários fatos legais, eu vou contar um especial. Falando da minha mãe, eu sou fã da minha mãe, a minha mãe é a minha Qual referência, Edneia. Edneia, um beijo grande pra ti, viu, Edneia? Você tem uma filha maravilhosa, energia muito boa ela. Minha mãe é minha referência, e eu lembro que eu sempre fui muito simples, assim, muito pobre mesmo, e aí todo mundo no colégio tinha tudo, eu lembro que todo mundo comia, tinha a cantina, né, que tinha no intervalo, e aí tinha merenda, então... Eu lembro naquela época, ou eu pegava o ônibus, que acho que custava R$1,50 para eu pegar o ônibus, ou eu comprava meu hamburgão, que também custava R$1,50. Então, no dia eu escolhia, ou eu ia a pé, que era 1 hora a pé, e comia, ou eu ia de ônibus e não comia com os meninos no intervalo e comia naquele refeitório que a prefeitura dava gratuito, né, que era a escola pública.
E aí, mamãe sempre, assim, fez de tudo por mim. Minha mãe fazia o máximo, ela ficava sem dinheiro para me dar o dinheiro do meu lanche e tal. E eu lembro com 15, acho que foi com quantos anos? Com 17 anos. Isso está muito claro na minha cabeça. Minha mãe, ela queria muito sempre falar comigo e não tinha como quando eu estava na escola, babá. E ela foi lá e comprou de surpresas. Tinha acabado, gente, de lançar o celular. Era um celular de tijolo desta grossura, cinza, com uma anteninha em cima, assim. E puxava a anteninha. Parecia que ia enfiar no olho de alguém. Gente, eu só tenho 33 anos, tá? Calma, vamos com calma. Mas é que tudo avançou muito rápido. E aí ela comprou esse celular e ele tinha só o jogo da cobrinha. E eu lembro que eu tinha tanto zelo neste celular, que sabe o que eu fiz? Eu peguei uma toalhinha de secar rosto e eu embrulhava, eu falava com a minha mãe, embrulhava o celular na toalhinha e colocava no bolsinho da minha mochila para aquilo não ralar, porque eu tinha tanto carinho. Então, isso é só um exemplo do quão a minha mãe era cuidadosa comigo e que sempre queria falar comigo e sempre queria saber onde eu tô. E esse ato da minha mãe tirar da onde ela não tinha, e não é o fato dela me dar o material que era o celular, que eu não fazia questão. Nunca fiz questão de ter nada de marca, essas coisas. Mas a minha mãe, ela fez aquilo porque ela queria o tempo todo estar se comunicando comigo, porque eu ia a pé, eu passava uma estradinha de barro e tinha uns carros estranhos, eu ficava com medo se eu cheguei, se eu não cheguei. Então, era como eu conseguia falar com a minha mãe. Na época, a gente usava cartão telefônico também e ficha. Na época, era ficha e cartão telefônico. Então, isso foi uma das coisas muito legais que mamãe sempre fazia por mim. E minha mãe sempre trabalhou, ela era provedora do lar. Por isso que eu cresci muito entendendo que eu deveria pagar as coisas, que eu deveria ser a provedora, que eu deveria estar ali presente com o financeiro. Então, eu tendo a minha mãe como exemplo em casa, sustentando a minha casa, trazendo a carne, trazendo tudo que tinha que trazer ali para minha casa, minha mãe fazendo aquele sacrifício, eu olhei aquilo e falei, é isso que eu tenho que fazer, porque mamãe faz isso. E aí eu cresci com esse negócio. Então, durante muitos anos da minha vida, eu fui muito dura de, pode deixar. Eu tomo conta, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu pago. E eu achava isso o máximo, que eu falei, tô sendo que nem a minha mãe, tô provendo, tô pagando, tô fazendo acontecer. E depois eu percebi que isso me trouxe uma energia masculina muito grande, que eu não deveria carregar isso comigo e que hoje tá difícil de me livrar. Eu acho que essa energia masculina só vai diminuir, não que eu dependa de algum homem para isso, mas essa energia masculina só vai diminuir quando eu encontrar um homem provedor com a energia masculina. Exato. Que faça que eu me sinta a princesa. Exato. Então, mas esse é o papel da mulher. O grande papel da mulher, a mulher, ela é regida pela mente límbica, que são a mente reptiliana. E o que é a mente reptiliana da mulher? A mulher, ela quer se sentir amada, feminina, mulher, uma flor. Então a mulher, ela precisa de proteção. Sim. Ela precisa ser protegida. E para ser protegida, ela precisa de alguém que fale assim, deixa que isso dá uma segurada aí. Exato. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Quando você estava na infância, você sempre ficou na dualidade. Eu vou andar de ônibus ou eu compro sanduíche. E aí você tinha também uma coisa que marcou muito você, que foi a comunicação com a sua mãe. Será que isso tem uma relação no seu mapa de nascimento? Você tem gêmeos na casa 4. Aonde você mais foi flexível, aonde você mais foi astuta, aonde você mais foi inteligente foi na sua infância. E é na sua relação com a sua mãe. Porque você tem a influência de gêmeos na casa 4. Então, na sua infância, você pode reparar que você sempre foi muito astuta, muito inteligente. É como se você pensava muito rápido. Isso Sim. daí era uma coisa genuína em você, sabe? Então, assim, e é muito interessante que você se volta muito para esse papel da sua mãe muito forte, porque o regente da casa 4 está junto com o seu sol na casa 7. Então, é como se isso fortalece a sua infância, a relação com a sua mãe, com a sua essência, com a sua verdadeira natureza. Sim. Então, assim, com certeza, você, na hora que você entende, porque por você ter a lua em Capricórnio, você busca muito essa coisa da maturidade, essa coisa da responsabilidade, essa coisa, assim, da pessoa serena. Então, isso é o que mais vai te atrair emocionalmente. Você vai lembrar disso. No dia que você encontrar um cara que você vai falar assim, Muri do céu, é a lua sua em Capricórnio que vai comandar isso. Por exemplo, a pessoa pode ser da mídia, a pessoa pode ser engraçada, pode ser um comediante, a pessoa pode ser bonita, pode ser o que for. Mas se não te trouxer a segurança emocional, a maturidade, você pode até se relacionar, você pode até gostar, outras coisas podem até ser maravilhosas, mas não vai ser uma coisa que vai atingir você. Não vai ser uma coisa que vai brilhar seus olhos. Que não vai ser o homem que eu quero pro resto da minha vida, né? Não vai ser aquela coisa da admiração. Não vai ser aquele cara que você fala assim, Muri, parei de usar DIU, então vou querer ter um filho. Por quê? Porque esse é o cara que eu enxergo pro resto da minha vida. Não, porque se o cara não traz segurança pra mim, imagina que quizás pros meus filhos. Não, como eu vou ter um pai dessa forma? Vai contar piada.
Mas se contar piada e for bom... Não, isso... Aí, pô! Se contar piada e for foda, melhor ainda. Já Agora, ganha de brinde as risadas. Agora, é verdade, tem muita gente legal pra caramba nisso aí. Agora vamos fazer o seguinte, agora vamos pra relacionamento, né? Seus namoros, essas coisas. Porque você sabia, por exemplo, Aline, que existem duas casas, olha só. Existe a casa do namoro. O que é namoro? A pessoa na casa dela, você na sua casa, e aquela coisa da conquista, né? Ainda tá naquela coisa assim de tá conquistando. Vamos colocar assim, aquela questão da paquera, da paixão. Sim. É a casa assim. Quando se casa, que aí divide as responsabilidades, que aí já é um relacionamento mais maduro, é aquela coisa assim de, sabe, aquela coisa mais comprometida, mais dedicada, aquela coisa já fazendo planos para futuro e tal, etc. Eu quero chegar. Aí é a casa 7. Então me conta, por exemplo, essas experiências assim de namoro, que aí eu vou linkar no seu mapa aqui. A minha experiência de namoro, grande parte delas foi como um reflexo da minha infância, da minha adolescência, que foi sempre... Eu começo de mansinho dando opiniões, organizando coisas, e quando eu percebo, eu tô comandando tudo, e tudo tá sob minha responsabilidade. Então, isso foi acontecendo em vários namoros. E aí, quando eu percebi, eu sempre estava sendo mais macho do que todos os homens. E isso realmente me broxava. Chegava um período que eu não queria mais ter relação sexual, porque, para mim, relação sexual, quando eu tenho uma relação sexual com a pessoa, o que mais me motiva a ter esse tesão é você você admirar. Você já viu o Você admirar você já viu o filme King Kong? Já. Já viu? Você já viu uma hora no King Kong que a mulher corre, aí de repente quando ela corre do King Kong, ela é atacada por outros animais. E aí de repente vem um macaco, protege ela, arrebenta os bichos lá tudo. Pronto, quero casar. Calma. E de repente ele tá todo machucado. E aí o olho que aquela atriz faz pro macaco com o olhar brilhando. O que traz tesão pra mulher? Admiração. Homem. Macho. É olhar e falar assim, porra, eu não tenho a capacidade que essa pessoa tem. Essa pessoa me protege. Como é que uma pessoa vai te proteger se você que faz o papel inverso? Exatamente. E tem até um certo ponto que você aguenta, né? Aí tem uma hora que você fala, epa, não dá mais. Não dá certo. Então, às vezes... Daqui a pouco vai inverter os papéis até na hora H, porque já não dá mais. Mas aí uma coisa que você vai entender agora um pouquinho. Na casa 5, que é a casa de namoro, você tem câncer. O que significa na prática? Quando você, antes de namorar, você é muito desconfiada. Você tem um pé muito atrás. Quando você está começando a conhecer alguém, você sempre fica assim, pô, será que essa pessoa vai machucar? Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu sou extremamente racional neste ponto. Câncer. Mas na hora que você se envolve no namoro, você é a namorada perfeita. Você é a namorada que você não enche o saco, você não perturba, você é uma pessoa que você não fica em cima, você é uma namorada amorosa, você é uma namorada carinhosa, você é uma namorada sensível, e assim você vai ser. Mas eles não dão valor. Por causa do câncer na casa 5. Mas quando você casa, aí você é virgem. Significa o quê? Quando você casa, aí você é leal pra caramba. Você é uma mulher, Aline, que você casada, eu ponho minha mão no fogo. Não conheço você há muito tempo. Quer dizer, é a primeira vez que eu te vejo pessoalmente. Mas você casada, eu ponho minha mão no fogo que você não trai. Porque você tem virgem e o regente da casa 7 está domiciliado na casa 7. Se você tiver a segurança, você é uma mulher extremamente fiel e leal no casamento. Se estiver tudo bem, né? Se estiver tudo bem, segura, tendo tudo. Porque você é uma mulher que você casa e você se volta assim. Então, sabe aquelas mulheres que se casam e vivem a vida do marido? Sim. É você. Porque o regente da sua casa 7 está domiciliado na casa 7. Eu abandono todas as minhas coisas. Porque você é uma pessoa que você se entrega 100% ao casamento. Então, eu vou te dar uma sugestão. No dia que você encontrar um cara que você fala, Ricardinho, eu vou casar, veja se você admira o estilo de vida dele e ele. Eu achei que ele ia falar, no dia que você encontrar, não faça mais isso. Não, você vai fazer assim, você olha para um cara, você conheceu um cara, você olha o jeito da vida dele, olha o estilo da vida dele e olha ele. Porque é exatamente assim que você vai ser daqui a 1, 2, 3 anos. Ricardinho, não gostei desse estilo de vida, cara, não gostei muito do jeito dele, tipo assim, não, é uma pessoa massa, uma pessoa legal, gente boa, engraçado, gostei pra caramba, mas não é uma coisa que eu admiro, então você já pula fora. Mas, Ricardo, eu tô assim hoje, se eu conheço a pessoa 2 dias, a pessoa fala, não, mas tá me conhecendo agora, eu vou mudar, me adaptar, tal, eu não tenho essa paciência do mudar e se adaptar. Mas você quer conhecer alguém? Pronto, eu quero. Mas olha só, eu vou te dizer uma coisa, no dia que você encontrar a pessoa certa, não vai bater no seu coração na hora. Eu acredito nisso. Vai não tem esse negócio que eu vou mudar. Não existe. Esse negócio de outra coisa. Essa coisa da pessoa falar, cara, homem pra falar, ele fala tudo.
Homem pra Ainda mais quando ele quer aquilo, né? Homem pra conquistar a mulher. Cara, eu vou te falar, teve uma hora que eu comecei, inclusive eu vou lançar um curso agora no final de junho, e aí eu comecei a estudar muito essa coisa, homem magnético, homem alfa, mentes repetidas. Cara, aquilo dali, quando eu tava estudando, ali, sem brincadeira, eu só lembrava dos meus amigos em Brasília fazendo isso. Cara, homem, quando ele sabe mexer com a cabeça da mulher, com as palavras, porque o que encanta um cara, um homem? O corpo, o jeito da mulher. Isso encanta o homem. E a beleza encanta o homem. A mulher não precisa falar nada. Mas se ele olhar, aquilo dali mexe com a mente límbica do homem. De primeira é o visual, é não o tem visual como, né? O total. visual. Mas Ricardinho, a mulher é intelectual. Para, cara. A gente tá falando uma coisa verdade, sem essa coisa de folclore. Sim. Agora, a mulher, o que tem é? Como quando eu olho pra você, o que eu olho? Eu vejo, né? Sim, mas você olha minhas palavras. Sim, mas a primeira coisa que a gente tem é a estética. Sim, então, sim. aí já bateu isso. Não tem como falar, é porque é inteligente, né? Sim, de primeira vista. Exato. E aí, o que acontece? Então, a mente reptiliana da mulher é as emoções e sensações que ela tem através do ouvido. Então, por exemplo, aí você fica escutando, o cara, vai mudar. Cara, lembre-se de uma coisa. Sabe qual é o grupo mais surreal desse século? O grupo que foi o mais inteligente dos últimos 100 anos. A música mais sábia dos últimos 100 anos. Isso, inclusive, é pra você, mulher, que tá aí. Escuta isso que eu vou dizer agora. A banda mais sábia dos últimos 100 anos. Sabe qual que foi? Não. É o Tchan. Sabe por quê? Pau que nasce torto, que nunca se direita. Filha, o homem que nasce torto e a mulher acha que vai consertar ele, meu amigo, você só tá perdendo seu tempo e se desgastando. Já vi mulher que consertou. Te falar. Não conserta. Na verdade, às vezes o cara tava vivendo uma fase. É diferente. E ele sempre vai voltar pra essência, né? Exatamente. É igual, por exemplo, quando você encontra aquela menina que, tipo assim, porra, a menina direita, aí ela tem uma decepção na vida, aí às vezes ela tem algum trauma na vida, e de repente você vê ela usando droga, saindo, aí de repente você encontra com ela quando ela tá mais sã, você vê que a essência dela é aquela, só que a mulher, ela tá no desespero, ela tá numa fase na vida dela difícil. E isso também acontece com o homem. Aí, de repente, às vezes ela, por bênção de Deus, encontra uma pessoa legal, ou o cara encontra uma mulher legal, e de repente, de 1, 2, 3 anos, ela mudou. Não, ela não mudou. Ele tava ou ela tava numa fase diferente. Mas, Muri, sabe o que eu acho que a gente tá vivendo principalmente agora? Tempos muito obscuros, assim, no ápice de insanidade mental. Total, a galera, muita gente depressiva. Os valores estão invertidos. Muito. Mas eu acho que esse papinho que você comentou, que os homens vão na lábia e não sei o quê, isso pode vir com a lábia que quiser pra mim, porque eu sou uma mulher treinada, eu sou soldado blindado. Mas sabe o que acontece? Isso daí é a sabedoria que tá te dando, isso é o tempo. Sim. É o tempo, a experiência sua. Mas te falar, eu conheço também mulheres mais novas que são assim. Eu acho que a questão as mulheres caem muito porque elas são muito carentes. Elas estão carentes demais, elas ficam dependentes emocionais de um dia para o outro. Eu acho que as mulheres precisam se cuidar mais, elas precisam se valorizar mais, porque principalmente a internet hoje, como tem essa chuva de corpos perfeitos, com Photoshop ou não Photoshop, a era fitness, que tá o tempo todo, a pessoa acorda às 5 da manhã até às 10, ela já fez 35 cursos, já treinou, ela já escreveu 2 livros? Escreveu 2 livros, leu 5, tomou um chá de detox, já fica... Então, assim, é tanta pressão na sociedade que a mulher ela já se coloca num padrão inferior, já se inferioriza por não conseguir fazer tudo aquilo, não conseguir ter um corpo igual daquela menina que está no Instagram. Então isso vai levando a mulher pro buraco. Mas ela tenta o quê? Sorrir, porque a sociedade tem que ver ela bonita, Exato. Tem que ver ela do lado do marido sorrindo, tem que estar tudo bem. Aí tem filho para criar, e tem não sei o quê. Então a mulherada, elas estão se afundando pela pressão. Então o que acontece? Aí encontra um babaca desse no meio do caminho, que quer levar só ela pra cama, não sei o quê. A maioria, o cara faz o quê? Sai, ele transa e no outro dia finge que não conhece mais a mulher. Fundos. Agora, no dia, depois some. Depois some. Agora, famoso ghost, mulherada. Agora, uma coisa é fato. Isso é uma coisa mais realidade que tem. Se a mulher não se valoriza, ninguém se valoriza. Homem não nasceu para valorizar mulher nenhuma. Lembre-se disso. Isso vai um recado para todas as mulheres. Se a mulher quer se valorizar, ela tem que se valorizar. Ela tem que dizer não. O não parte da mulher, não é do homem. Sim, claro. Porque ela tem que pôr os limites dela. O homem ele sempre vai querer. Exatamente. O limite não tá no homem. A não ser que... Porque o homem não tem limite. Não tem. Essa é a verdade. A não ser que assim, o cara casou, tem uma família, tem filhos. Aí ele já não olha a mulher dele como um corpo. Aí ela já olha
como mãe, Sim, como esposa, aí já muda. Sim, outra coisa, Aí, claro. o respeito dele com a mulher dele é totalmente diferente. Aí é como se fosse um respeito até, às vezes, igual ou incrível como a mãe. Mas para chegar a esse ponto, o que a mulher fez no começo? A mulher se valorizou no começo para gerar essa supervalorização e assim caminhar. Exato. Aí eu vejo muita mulher falando, pô, os caras não me valorizam, os caras não sei o quê. Aí um cara dá um papinho ali, beija o cara e dorme com o cara. Dá uma flor, já dormiu com o cara. Pô, mãe, o cara não... Meu amigo, mas você não tá se valorizando. Você quer o quê? Milagre? Mulherada, vamos partir pra mulher, que a mulherada adora isso, um segredo. Quer ver o cara... Isso, geralmente, tem um lance de... Ai, Aline, isso não existe mais. Ai, que não tem nada a ver você sair no primeiro encontro e transar com o cara, isso vai prejudicar, e o cara vai achar que não sei o quê. Não, isso já era, não tem nada a ver. Tem gente que dá um match mesmo, você sai no primeiro encontro, transa, e tem gente que namora por anos com a pessoa que você ficou a primeira vez. Isso aí, eu também acho que isso não tem regra. Não tem regra. Não tem regra. Concordo com você, 100%. Quer ver mexer a cabeça do cara, é você sair, 1, ele te levar pra jantar, 2, te deixar na porta da sua casa, 3, dar uma voltinha, 4, passar um final de semana e você não transar com o cara. Aquilo vai gerando uma valorização, porque ele já pensa, ela não sai distribuindo para todo mundo. Então você já se torna algo diferente para início, né? Isso parece bobeira, gente, mas realmente funciona. Isso funciona. O que acontece? Isso que você falou, bem legal, achei, assim, não existe uma regra, né? Mas, de fato, a valorização, ela tem que partir da mulher. E na hora, porque o cara, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do meu caso. Mas só um adendo antes que eu esqueça. Não para fazer isso, para você se fazer de santinha, que você é boa moça e tá ali morrendo de vontade. Eu acho que não, se você tá com vontade e vale a pena, você vai e faça. Isso. Só que eu acho que é legal você esperar para quê? Para você estudar o campo que você tá pisando. Exatamente. Para você não ir, vamos usar para ter relações sexuais com o cara e depois no dia você vê que o cara é um baita de um babaca e você vai se sentir usada, vai se sentir suja, é uma merda. Então você espera pra quê? Só, de novo, mas a Aline quer fazer de santa. Não, porque eu não sou santa, longe disso. É mais pra você, deixa eu ver onde eu tô. Será que esse cara aí é bacana mesmo? Aí você vai no 5º encontro com o cara, a máscara cai. Aí você fala, ainda bem que eu não fiquei com ele. Isso acontece muito. Exato. E outra coisa, você sabia que quando você faz sexo, a energia da pessoa fica dentro do seu corpo 6 meses? Amigo, posso te falar? Eu tô um tempo já sem ficar com ninguém. Você não tem noção como está a minha energia de mim pra mim mesma. É um negócio, gente, surreal. Eu fiz um detox já de sexo por 8 meses. A minha energia transcendia pras pessoas. É uma coisa louca. Deixa eu te falar. Você sabe que no momento que você fez sexo, ficou sem fazer durante 8 meses, você limpou tudo pra trás. Por exemplo, teve uma época que eu comecei assim. Eu tava namorando até 2018. Aí eu passei uma decepção muito grande. Depois disso, sabe aquela hora quando você enlouqueceu. Durante 2 anos, o que eu saí em 2 anos, não saí na minha vida inteira. Meu Deus. Aí, só que chegou uma hora que pesou na minha consciência. Quantas mulheres ele não enganou, hein? Exato. Não, mas eu peço perdão mesmo a esse momento. E aí, naquele momento, Aline, foi uma parada de uma consciência tão pesada na minha cabeça. Uma energia ruim, pesada, eu preciso tirar isso da minha cabeça. Cara, eu fiquei 1 ano sem fazer sexo. 1 ano? Depois, 1 ano. Aí eu lembro que na época, pro homem as meninas me ligavam, falavam assim, Ricardo, é possível, você tá com alguém aí? Eu falei, filho, não tô com ninguém. Aí passava 2 meses, falou, Ricardo, você tá enganando. Eu só quero estar comigo, né? Você tá enganando. Eu falei, cara, eu não quero ninguém. Eu não quero. Aí, então, daquele momento pra trás, eu limpei tudo. Nossa, e como você se sentiu? Cara, eu vou te falar, foi uma das épocas que eu mais paz senti. Foi uma das épocas que eu conseguia ter uma percepção mais apurada. Foi uma época que, por exemplo, eu conseguia sentir, eu conseguia ter mais estado de presença. Não parece que abre os sentidos assim de uma forma, né? Total. Por quê? Porque você tá puro. Então, agora vamos pro mundo de hoje. Imagina uma mulher, um cara, que tá todo final de semana transando com 2, 3 pessoas diferentes. Nossa, e a carga dessas durante meninas? 3, 4 meses. Não, a pessoa tá toda podre por dentro. Que esse cara já transou com 3, que as 3 já transaram com 50, que 50 já transou, e por aí vai. Imagina, aí por isso que você vê um monte de mentira, por isso você vê um monte de traição, por isso você vê um monte de engano, um monte de ilusão, porque a própria energia da pessoa tá totalmente truncada. Você entendeu? Você se perde de você mesmo, Total. Agora, Aline, vamos fazer o seguinte. E sobre profissão e carreira? Que eu vou olhar aqui agora no seu mapa de nascimento. Vamos lá, me conte você sobre profissão e carreira. Então tá bom. O que acontece? Você tem um Sagitário na sua casa 10 da carreira. Você é uma pessoa extremamente autodidata na tua carreira. Você é uma pessoa extremamente inteligente na sua carreira, só que você gosta da sua carreira com liberdade. Sim. Você é uma pessoa que você é muito leve na tua carreira. Então, o que você fizer na sua vida, você sempre vai ser uma pessoa muito otimista, uma pessoa muito alta astral. Só que o dispositor da sua casa 10, que é Júpiter,
está na sua casa 6, conjunta a casa 7. Significa que aonde você mais vai ter sucesso vai ser quando você se casar e trabalhar com seu marido. Será que este marido ele pode chegar logo com pressa? Por favor, venha logo. Marido, se apresente. Você está sendo convocado para essa seleção. E de preferência, ó, gente, quem é apaixonado por ela, eu vou dar uma dica aqui, ó. Para você que está escutando a gente agora, eu vou dar uma dica valiosíssima. Depois você vai me agradecer muito. Tirando os lisos. Meu amigo, você precisa ter uma condição boa, você entendeu? Se você não tiver uma condição boa ainda, eu vou te dar uma dica que um amigo meu falou há 20 anos atrás. Não fica triste. O que você ouve agora vai ser a melhor coisa que você vai ouvir. Trabalhe igual um condenado, se você ama essa mulher. E daqui a 1 ano, 2 anos, se for da vontade de Deus, você dá em cima dela. Entendeu? Então, assim... Meu amor, não, eu já vou estar casada. Agora, por exemplo, calma. Por exemplo, muita gente fala disso. Sabia que isso está em Provérbios? Sabia que isso é bíblico? Primeiro você constrói a sua lavoura, para depois você procurar uma mulher para casar. Tá todo mundo que está me criticando, se quiser, depois eu mostro Provérbios sobre isso. Primeiro o homem constrói sua lavoura. Primeiro o cara se constrói, para depois querer casar. E você sabia, sabe o que é Provérbios? É o livro de maior sabedoria. Sabe o que significa o provérbio de número 1? O provérbio de número 1 significa, primeiro, você tem que temer a Deus sobre todas as coisas. Então a coisa mais importante é você saber que existe algo que é superior a todos nós e que a gente deve sempre prestar reverência. E você tem que ter disciplina. Então a pessoa que não tem disciplina, a pessoa que é meio revoltada da vida, ela já começa que ela já não é uma pessoa de Deus. Sim, por quê? Claro. Porque ela já está ferindo o primeiro provérbio. Disciplina é coisa de gente adulta. Revoltado ainda está na criança. Eu acredito que com o tempo a pessoa se torna um adulto. Então disciplina e temer a Deus é o primeiro provérbio. E sabe qual que é o último provérbio que fecha Provérbios? 31. Fala da mulher. A mulher é um presente de Deus na vida do homem. O homem pode receber herança. A herança vem do homem. Às vezes do pai, da mãe, da família, tudo. Mas a mulher não é herança. A mulher prudente, ela é um presente de Deus na vida do homem. Por isso, você sabia que a energia ela é feminina? A alma ela é feminina? A luz é feminina? Para a gente ter um equilíbrio na Terra, a alma, ela incorpora no corpo masculino para a gente ter um equilíbrio, que é o yin e yang. Por isso que, como todas as mulheres são de Deus, o homem tem que respeitar muito a mulher. Pela misericórdia de Deus, ele concede uma das suas mulheres para um homem construir uma família. Então, o último provérbio significa a mulher prudente, que é a mulher de Deus. Então, Deus ele começa Provérbios, que é o nível máximo de sabedoria, falando que você tem que ter disciplina e temer a Deus. E ele fecha o livro de sabedoria dizendo, se você conduzir a sua vida de forma correta, eu vou te dar uma mulher de presente. Entendeu? Sim. Aí o cara não trabalha, é folgado, acorda preguiçoso, todo dia. Ou então acha que a família é rica e quer ficar ali, quer encostado e quer o presente de Deus. Não é meio incongruente, não. Eles ficam vivendo nessa ilusão, né? Entendeu? Então, assim, agora vamos continuar aqui, né? Então, por exemplo, você... Ele tá polêmico não, hoje. mas não é verdade isso, cara? Isso é bíblico, cara. Isso é bíblico. Isso aí não é uma parada assim, não é... Não tô aqui jogando assim, não, isso é bíblico. Sim, é legal se junta e constrói algo juntos, E você acha que quando eu li isso há 20 anos atrás não doía pra mim? Não doía pra mim lá atrás? Há 10 anos atrás não doía pra mim, às vezes eu li aquilo dali, falava, porra, eu lembro uma vez que tinha um amigo meu, uma vez eu saí pra almoçar, falei, cara, eu tô doido pra casar. Ele falou, Ricardo, você não consegue nem se sustentar. Você não tem dinheiro nem pra pagar seu aluguel. Por isso que muitas vezes não dá certo os relacionamentos, que eles brigam, separam, porque os dois não aguentam. Gente, e é aquilo, né? O trabalho, ele enobrece o homem, né? Total, exatamente. Já dizia Gonzaguinha. Um homem também chora. Já ouviu essa música? Eu amo Gonzaguinha. Cara, tem uma poesia. Então, assim, agora vamos colocar aqui, sabe? Então, você é uma pessoa que você tem essa... eu vou dar essa dica, agora eu lembrei aqui. Então, para os homens que estão apaixonados por ela e estão prontos nesse momento, né? Ou então um pouquinho melhor.
Você tem que ter nascido entre o dia 16 e dia 20 de maio. Não, peraí. Você colocou todos esses negócios ainda? Peraí, a pessoa ainda tem que nascer numa data específica? Exatamente. Não, você tá dificultando... Não, é que tá ficando um pouco difícil esse casamento. Não, vai ficar fácil. Porque o cara que é apaixonado por você e nasceu entre o dia 16 a 20 de maio, o cara que é apaixonado por você e que nasceu ali no final de Virgem também, que foi do dia 16 de setembro a dia 20 de setembro, ou do dia 16 de janeiro a dia 20 de janeiro. Isso, abriu umas possibilidades, só tá abrindo. Esse cara essa semana, ele vai ficar louco atrás de você. Olha. Eu vou te falar, no dia que eu conheci minha mulher, a primeira coisa que eu fiz, eu fui pedir o mapa dela. Eu vi sua mulher, é linda. Escuta, aí eu pedi o mapa dela. Na hora que eu vi o mapa dela, eu falei, não acredito, cara. Eu li ela. Peraí. Você conheceu, a primeira coisa que você pediu... Foi o mapa dela. A primeira coisa? Lógico. Porque se desse uma erradinha ali, você já nem... Eu já não ia investir. Eu já fiz muito isso, quando eu tava solteiro. Muito. Eu já conheci muitas mulheres incríveis ali. Eu sou um cara que eu não vou enganar isso. Porque, porra, eu estudo essa parada, velho. Pra ter um problema lá na frente, né? Exato. Eu sei quando entrar em velocidade cruzeiro. Então, quando eu conheci ela, eu falei assim, porra, eu não acredito nisso. Eu falei, cara, não é possível. Ela demorou 5 meses pra me mandar mensagem no WhatsApp. E olha que no dia que eu falei com ela, ela falou, porra, eu admiro você, eu já te sigo há muito tempo. Eu nem seguia ela. Ela curtia você. Já me curtia, já me tipo seguia. Uma fã, assim. Exato. Uma admiradora. Exatamente. E eu não seguia ela. Aí eu falei, porra, se a mulher falou isso, porra, então tá perfeito, que ela vai mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu falei, então me chama no WhatsApp. Não me chamou. Não chamou? Não. Aí eu falei, porra, mas só que eu acreditava naquela parada. Mas alugou um triplex na sua cabeça? Então, não. Aí o que eu fiz? 15 dias depois eu mandava mensagem. Um mês depois eu mandava outra mensagem. E nada. Isso no direct? No direct. Aí com 5 meses depois ela me mandou mensagem no WhatsApp. Ela jogou, jogadora. Jogadora cara, hein? Mas é o que você falou, se valorizou. Entendeu? Mas aposto que se tivesse deixado o telefone, ela, oi, na mesma hora subisse, por exemplo, acabou de dar o WhatsApp, na mesma hora, oi, você ia falar, não, peraí, que desespero é esse, né? Ia dar, não, ok, mas ia... Podia às vezes ter, mas algo mais rápido, algo mais... Exato, então, é o que a gente falou da valorização. Aquilo criou na tua cabeça uma curiosidade, uma esperança, por que ela não me chamou, mas... Por que ela não tá respondendo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu não agradei, né? Aí quando eu conheci ela, eu chamei ela pra passar o carnaval comigo em Miami. Ela falou não. Aí eu falei, pronto. Ih, pronto, casou. Agora, pegou ainda pra Miami? Mulher que não vai aceitar um convite pra uma viagem internacional. Isso foi um teste, uma jogada de mestre também. Você deu a sua cartada, né? Deu. Boa. Eu ela foi jogadora cara, mas você foi esperto. Eu falei ali, não, e bateu muito com o que tu falou agora, cara. Você tava falando, eu tava raciocinando. Não, ela foi boa. Ela queria realmente algo mais, ela não queria só um... Mas você já chamou, sem nem ter encontrado ela, você chamou pra viagem? Chamei pra viagem, porque eu já tinha mais ou menos a noção. Aí, por exemplo, mas desde que a gente começou a se falar, a gente falava muito. Mas não dá, amigo, não dá, porque como que você chamou ela pra viajar? Vocês não tinham tido nenhuma relação. Viagem, você vai pegar o quê? Um quarto pra ela, um quarto pra você? Eu tenho a lua em escorpião, sou intenso. Não, não. Eu tenho a lua em escorpião, mas isso não gera valorização. Sim, eu concordo com você, mas graças a Deus, ali, eu acho que no meio do meu caminho ali, eu acho que eu devo ter dado uma bola dentro. Não só a bola. Né? Ela não perde a piada. Vai cortar depois, Brasil. Não. Espero que o editor corte essa parte. Agora vamos lá. E aí eu queria saber agora sobre a questão, como é que você enxerga a sua parte da sua saúde? Como é que você vê, por exemplo, o teu lado espiritual e a saúde sua? Saúde no fato, na questão mental, ou a saúde se diz físico, estar em movimento? Saúde Física. Saúde física. A questão da minha saúde física, hoje o meu corpo, o que eu aparento, é um reflexo da minha educação alimentar. De como eu me cuido em questão de vitaminas, o fato de ter tirado, eu não como carne, nem carne de porco, nem frango. Cara, isso é parabéns pra você. Isso há 10 anos. Quando eu vi isso, você falando, você tá num nível já muito bom espiritual. Mas me sinto um pouco triste e decepcionado comigo por ainda não ter conseguido tirar o peixe, porque é um você fato já tá num grande passo. Que eu já tô comendo, e quando eu como o alimento, eu já imagino como aquilo chegou no meu prato, da forma triste que foi, que tá ali para eu comer. E aí eu não acho justo eu saciar uma vontade minha com o sofrimento, sabe, de um bichinho tão
Independente se for carne, porco, isso não é justo, eu não acho justo. Então, eu posso ser muito criticada pela galera vegana e tal, e vegetarianos, mas eu tô me respeitando e tô seguindo o meu processo. A carne foi assim também. Eu deixei 10 anos de comer, mas Não senti nenhuma vontade. mas no processo, quando eu comecei, 3 meses depois, eu senti vontade. Então, eu não me traí. Eu não quis ter aquela vontade e não comer. Eu falei, eu estou com vontade, eu vou comer. E aí eu comecei a investigar um pouquinho como funciona a indústria por trás, né, do abatimento, enfim, dos animais, e assistir filmes e procurar, e aquilo é tão cruel, é tão injusto, é tão horripilante, grotesco, não tem palavras suficientes para falar sobre. E eu falei, eu não posso mais compactuar, porque é como se eu fizesse parte de uma facção. Eu tô contribuindo para aquilo. E isso fui vendo, entendendo das coisas e parei. Aí o peixe eu tô nesta fase. Então isso para mim, já ter tirado isso, me dá uma leveza muito grande. Então eu tenho minha rotina eu gosto muito de cuidar do meu corpo, dentro de mim. Eu gosto de comer só coisas saudáveis. Eu me sinto mal se em algum momento eu tô numa viagem e como alguma coisa ruim. Não é porque vai me engordar ou porque vai aumentar 2 quilos ou 3 quilos na bala, não é. É sobre o meu intestino, é sobre reverberar, é sobre, eu acho que o meu eu por fora, ele reverbera o que eu coloco dentro dele. Então eu gosto de comer só sementes, eu tomo 5 litros d'água, que é uma coisa que eu coloco como regra no meu dia. O meu corpo é praticamente, o nosso corpo humano é formado praticamente por água, então ele precisa de muita água. Então eu tenho esses desafios comigo mesmo. Então hoje a minha saúde é treino. Treinar para mim não funciona como, o meu corpo, a estética, ele veio como um resultado do meu cuidado interno. Então se você cuida da sua saúde, se você cuida do que você ingere, o seu shape, ele vem automaticamente, porque ele reproduz aquilo que você faz. O carinho que você tem com você mesmo é aquilo que reverbera. Você sabia que, por exemplo, o Vaticano tem vários pergaminhos nele que eles tiraram da Bíblia? Eu vou te passar depois um desses pergaminhos que fala sobre a alimentação. A alimentação é o grande passo para o nosso processo espiritual. É uma das coisas mais importantes que a gente faz para o nosso processo evolutivo espiritual, é o que a gente come. Eu tô achando que eu tô muito mais dentro desse processo e não acordei para certas coisas ainda. Eu acho que eu não despertei, porque eu tô dentro disso, mas talvez eu não fui procurar as vertentes que eu preciso procurar para expandir esse sensorial. Eu acho que eu tô um pouco ainda perdida. Depois daqui isso abriu muita coisa hoje, isso é ótimo. Depois daqui, enfim. Mas e treinar eu uso treino. Academia, para mim não é um treino que você puxa ferro, para mim aquilo entra e coloca, eu estou num centro terapêutico. Incrível. Se eu não for para academia, eu surto, eu fico, a minha mão soa, eu começo a ficar inquieta, eu preciso daquilo para liberar ali a minha energia, eu preciso. Então todos os dias eu preciso treinar e eu tenho um prazer de ver minha evolução, eu tenho um prazer de estar ali me exercitando. É muito bom. Então, quanto à saúde, eu estou muito feliz hoje, eu estou num patamar que eu estou muito orgulhosa de mim. Por exemplo, essa parte de se alimentar está muito relacionada à casa 6, que é a casa do ambiente de trabalho e do que a gente come. E você tem Leão. É onde você mais brilha. É onde você é mais generosa. E é onde você é mais confiante. Você tem Vênus. Você tem Vênus em Leão. Você valoriza a criatividade, você valoriza o seu poder pessoal e você valoriza o que você ingere. Assim como você valoriza seu ambiente de trabalho e você é super valorizado. Sim. Você imaginava que, por exemplo, no seu mapa astral, assim, tinha muita informação que ia pegando, por exemplo, como a infância, com a questão do seu namoro, casamento, que ia colocando cada detalhe, assim, por exemplo, da sua vida, do seu cotidiano? Não. Dessa forma, rica em detalhes e tão incisivo, não. É gostoso fazer o mapa astral? Eu tô surpresa, eu tô muito feliz. E nem viu tudo. Agora, diretor, passa aí um videozinho aí do mapa astral. Você sabe o que o céu dizia no momento exato em que você nasceu? O mapa astral é a chave para entender seu propósito, descobrir suas potencialidades e tomar as decisões que realmente importam. Com um atendimento personalizado, você terá acesso a uma análise completa que pode transformar a sua vida. Não deixe para depois. Clique no link da bio do Instagram para saber mais. O próximo passo da sua jornada começa aqui. Agora, então assim, a gente colocando aqui, tem uma partezinha aqui que é o seguinte, né? E conta pra gente aqui, ali, sobre o seu plano de futuro. Meu plano de futuro? Tá com Jesus Cristo, o Papai do Céu, Deus. Tô brincando, tá com ele, mas assim, é o que eu te falei, este ano
Cara, eu vou te falar, viu? Você é muito profunda, cara. Não, este ano eu tô... Sério, Sabia Papai que do céu abrindo os caminhos, eu tô indo. Sabia que você é uma pessoa que, às vezes, assim, a maioria das pessoas... Você precisa mostrar mais esse lado seu. Mais esse aspecto seu. Eu preciso Porque, mesmo. assim, o que acontece? Por exemplo... As pessoas não me conhecem. Quando eu te conheci a primeira vez que eu fiz o mapa seu, né, de você ter sido ali para enquete, você tá ali no programa, porque você é uma pessoa que se chama muita atenção, né? Mas você é uma pessoa que você é tão mais profunda. Começa, sabe com aonde, Aline? De você não comer célula animal. Nada é por acaso nessa vida. Não existe coincidência nessa vida. Ah, eu parei porque eu não queria comer com franguinho nem a carninha. Isso aí é para de folclore. Então, assim, quantas oportunidades você já não teve disso? Porque você pega um prato, por exemplo, desse, é muito chamativo. Até para os nossos sentidos. Então, mas assim, eu tenho vontade de vomitar. Sim, mas isso já demonstra que desde sempre você tem um lado espiritual extremamente evoluído. E isso é gritante em você. Só que isso, por exemplo, é uma coisa que é interessante você começar, talvez, a pensar. Isso é uma semente que eu estou plantando para você. Mas esse agora. fato da carne é 100% ligado aos animais mesmo. Mas é o que eu seu não lado acho espiritual. justo. É o seu lado espiritual. Você não vai encontrar nenhum monge, nenhum espiritualista de altíssimo calibre que come célula animal. Eles não comem nem peixe. Nada. 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 Por quê? Porque eles têm a consciência. O que um ser humano muda? Consciência. A gente não muda pelas palavras, a gente não muda pelo conhecimento. A gente muda pela consciência. O que é a consciência? Todo ser, existe no Bhagavad Gita, que é a Bíblia indiana, que existem 8.400.000 espécies de almas no mundo. Dessas 8.400.000, 8 milhões estão nesse plano. 400.000 estão em outros. Significa que todos os planetas que a gente vê têm vida. A gente só não conseguiu ainda ter mecanismo de enxergá-las, mas existe vida. Dessas 8 milhões que existem de espécies aqui na Terra, entre animais, aves, pássaros, plantas, etc., etc., a alma que permeia o seu corpo é idêntica à alma que permeia a célula de um cachorro. Ou a alma de um cachorro, a alma de uma planta. Idêntica. Que profundo isso. Porque nós somos uma fagulha, nós somos uma jiva-atma. Nós somos uma fagulha enzimal da refulgência de Deus. Essa fagulha, ela permeia uma alma onde dá vida a essa alma. Mas a dos animais é muito mais genuína e pura do que a nossa. Né? Pela misericórdia de Deus, pela sua evolução, quando Deus traz a misericórdia, Ele te dá a bênção de você nascer num corpo humano, para você realmente evoluir muito mais dentro desse plano espiritual. Então nós somos uma bênção, uma misericórdia de Deus, que em algumas de nossas vidas a gente pode ter nascido uma planta, a gente pode ter nascido um animal, a gente pode ter nascido alguma espécie diferente da qual a gente está vivendo agora. Só que nesse momento a gente teve essa misericórdia. Isso é uma consciência. Quando você passa a ter essa consciência, por isso que você consegue ver tudo que tem vida, você vê Deus. Sim. Porque Deus, ele é correto nós dizermos que Deus está dentro de cada um de nós, inclusive das plantas, dos animais, dos aves, mas não é correto nós dizermos que nós somos Deus. Deus, ele está dentro de mim, através da minha alma. Claro. Mas eu não estou dentro de Deus. Eu posso acessar Deus quando eu me iluminar, quando eu tirar todo o sofrimento, dor, apego, tudo de mim, quando eu ir para minha alma, que eu buscar o verdadeiro amor, o verdadeiro néctar dessa vida, aí eu consigo me conectar a Deus, mas eu nunca serei Deus. Jamais. Mas Deus, ele está dentro de cada um de nós. Sim. Entendeu? Então, assim, isso que você tem é uma consciência. A consciência. Por que tem homens que traem e homens que não traem? Porque o conhecimento todo mundo tem. Porque quando você trai, você acumula um karma na sua vida. As pessoas que têm essa consciência, ela sabe o que ela vai pagar. Sim. Quando você mente, volta. Tudo volta. Tudo aqui volta. se faz, aqui se paga. Uma hora ou outra. Esse negócio de falar assim, não, mas eu tô aqui, pô, ninguém viu, tal, é lá que de ser mané, lá que de ser bobão, lá de ser otário. Aqui você faz e aqui você vai pagar. Em algum momento. Sim. Eu até brinco que eu falo assim, meu amigo, se você fez uma cagada, já pede logo Deus para você pagar logo isso. Porque lá na frente vem juros. Para não vir correção. Juros, para não vir juros, meu amigo, já termina logo. Então, assim, isso que você faz, você intuitivamente, você já tem essa consciência há 10 anos. Quer dizer, e há 10 anos, nesse processo, você participou do programa, né? Quer dizer, então imagina ali, você nessa consciência espiritual que estava de uma forma, digamos assim, intuitiva em você, genuína em você, e às vezes as pessoas olhando para você de uma outra maneira. Sim.
Você tem A gente é julgada pela capa, né? Você Sempre. tem um lado espiritual fortíssimo ali. É nítido na sua energia. Mas eu não me sinto desse planeta. É, exatamente. Eu tô aqui, mas eu não me sinto pertencente aqui. Entende? Sim. Eu sei De bem nenhum como é isso. momento. A gente tem que seguir, fazer os planos, a vida tem que continuar. Mas não me sinto daqui. Não sei da onde, mas. Posso te dar uma sugestão? Sim. Uma vez perguntaram para um grande sábio, porque quando você começa a se iluminar, você consegue fazer o desdobramento. Não sei se você já ouviu falar essa palavra. Desdobramento é quando você sai, você faz a viagem astral. Você sai do seu corpo e você consegue ter uma outra dimensão desse plano. Essa outra dimensão desse plano é um mundo muito mais glorioso do qual a gente enxerga aqui. Sim. Normalmente uma pessoa altamente evoluída, ela consegue fazer com facilidade esse trânsito astral. E ele consegue sair do corpo com muita facilidade. Qual é a maior dificuldade para uma pessoa muito evoluída espiritualmente? Voltar para o corpo. Mas qual é a grande sabedoria? Não é você se iluminar, é você buscar iluminar o próximo. Servir. Se você tem essa consciência tão forte, começa a iluminar as pessoas próximas de você. Então, aí tem uma grande questão. Eu acho que eu nasci com um propósito com os animais e, sinceramente, sem medo e sem vergonha de falar, eu não tenho medo de julgamento de ninguém, porque eu não vivo de opiniões alheias. Eu sinto vontade de iluminar, de ajudar os animais. Mas é muita O meu pureza. propósito com eles. Eu vou te dizer, aonde que eu comecei a me reencontrar nessa vida foi quando eu tive meus cachorros. Eu tenho 2 cachorros chamados Sol e Lua. São 2 American Bully. Eu tive eles vão fazer 4 anos agora, em junho e julho. São Esses cachorros dormem comigo. Hã? São irmãozinhos? Não, eles são de pais diferentes, só que eles têm a diferença só de um mês. E aí hoje eu também, lá em casa, por exemplo, eu tenho galinha, lá em casa eu tenho galo, tem galinha da Angola, tem cavalo. Meu Deus. Sabe? E cavalo é uma energia surreal, né? É o único animal, tirando a gente, que tem 7 chakras. Sabia disso? Um cavalo, ele é o único animal, além do ser humano, que tem 7 chakras. Por isso que quando você se conecta verdadeiramente a um cavalo, cara, eu tenho uma égua minha que é impressionante. Eu fui ver ela agora na quarta-feira dessa semana. Ela olhou na minha alma. Essa égua se chama Quixinga do Monteiro. Ela olhou na minha alma. Como chama? Quixinga do Monteiro. Quixinga do Monteiro. Ela é filha do cavalo número 1 do Brasil, da raça Mangalar Machado. O pai dela é avaliado em 40 milhões. Uau! Essa égua minha, quando eu olhei ela, porque ela sabe que eu vejo ela é a Ferrari das éguas. É uma égua fantástica. E sendo que no ano passado eu tive uma égua que foi a melhor égua de São Paulo. Que legal, Ricardo. Eu tive uma égua já que ela foi diferente. Eu tenho os animais bem diferenciados. Todos os meus animais são todos premiados. Campeões. Todos são campeões. Só que essa que xinga pra mim, ela tá num degrauzinho bem acima das outras. Mas o que acontece? O cavalo, ele sente o que a gente sente. O cavalo, tem um filme, inclusive, que tá na Disney, que é um filme chamado Secretariat. Já ouviu falar desse filme? Você vai amar, pois você vai assistir esse filme, chamado Secretariat. Esse filme conta a história real de um cavalo que nasceu em Denver, lá no Colorado, nos Estados Unidos. Não tem nada de bichinho sofrendo. Não, cara, você vai chorar nesse filme. Você vai ver esse filme, você vai falar... Cara, o cavalo, ele... É um cavalo... Para resumir para você, é um cavalo que é o maior cavalo de corrida de todos os tempos. Até hoje não teve nenhum cavalo que bateu o recorde dele de 1972. Uau. Nós estamos em 2025. Só para resumir para você. Assiste o filme e depois você me fala. Depois só me manda no WhatsApp para eu não esquecer. Eu vou te falar, eu já assisti esse filme umas 20 vezes. Não tem uma vez que eu não assisto esse filme que eu não choro. Eu não tenho uma vez, porque esse filme, quando você vê, você vai entender ali o poder do cavalo. A comunicação do cavalo. E aí tem uma hora que um cara fala, cara, o cavalo ele não entende o que a gente fala. O cavalo ele não sabe o que você está falando, mas o cavalo ele sente. É tanto que se você montar, né, um cavalo já com medo e angustiado, ele pula, ele te joga para baixo. Ele não, né? Você tem que pular, você tem que sentar confiante. Exatamente. Segurar com firmeza e botar. E ele sente que quando você domina, né? Você tem que ser mais dominante do que ele, senão ele te joga para baixo. A questão de animais está regido pela casa 5, onde você tem câncer. Significa que é como se você é uma grande mãe dos bichos. E você vai ser uma mãe perfeita. Você vai ser uma mãe maravilhosa. Quero ter 4 filhos. Só que você tem a parte da fortuna, que é onde está a sua auspiciosidade na casa 5. Significa que os animais, e no dia que você vinha ser mãe, vai ser onde você mais vai ter fortuna nessa vida. Que legal. O que eu mais amo. Exato. Vai ser onde você mais vai ter fortuna. Inclusive, no dia que você vinha ter filhos, se você for montar um negócio, uma empresa,
coloque o nome da inicial do seu filho. Você vai ver que sempre os seus Ah. filhos vão trazer sorte para você. Assim como os animais também traz sorte para você. Agora só dar água pro vinho aqui, mas dentro ainda desse tema, aquele lance de mudar o nome, como várias famosas colocam, isso transforma mesmo? Isso é você fazer a conta de trás para frente. Mas isso realmente é O real? que acontece? O real na numerologia é a sua data de nascimento. O real na numerologia é algo que não muda. O seu sobrenome, ele tem uma carga energética, ele tem uma carga, digamos assim, hereditária relacionada à sua alma. Seu sobrenome e o seu nome. Nada é feito por acaso. E a sua data. Só que o que as pessoas elas querem fazer a conta de trás para frente. Quantas pessoas que você conhece que mudou o nome e que não mudou nada na vida? Só que de 10 mil pessoas, uma faz isso, aí muda. Será que mudou por causa do nome? Porque a gente só conhece quando estoura, Anitta, enfim. Exatamente. Mas quantas Larissas no Brasil e pelo mundo afora quiseram fazer a conta de trás para frente e mudou? Agora, por exemplo, a Revolução Solar, que é o local que você passa o seu aniversário de acordo com a astrologia. Eu não acreditava nisso. De 1000 pessoas que passam o aniversário, as 1000 pessoas vão ter resultado. Esse ano de 2025, eu completei 20 anos que eu viajo no meu aniversário. 20 anos. Sucesso 1000. Você entendeu? Então, assim, o que acontece? Eu vou muito pela ciência, eu vou muito pela essa matemática. Então, assim, a numerologia, eu gosto muito da numerologia quando você faz pela sua data de nascimento. Ali é uma coisa que é implacável. Sua data de nascimento, ele fala o seu número de vida. Entendeu? E o seu nome, ele traz uma indicação hereditária. Indicação. O seu número de vida é a sua data de nascimento. Aí tem muitos astrólogos, numerólogos, que pegam a conta de trás para frente. É mais ou menos o seguinte, você nasceu com uma característica de casar. De repente eu faço não, você não nasceu para casar, você nasceu para ser uma mulher alfa, porque olha você maravilhosa. Não é. O seu fundo, na verdade, é que você é uma pessoa que você veio nessa vida. Tanto que agora você está começando a criar essa consciência que no seu íntimo já está. Cara, eu preciso de uma pessoa provedora. Eu preciso de alguém para me entregar a mão e caminhar junto com essa pessoa. Porque se você fosse uma mulher independente, você não quer falar uma frase dessa. Nem de brincadeira. Entende? Então, assim, o que acontece? É mais ou menos eu fazer a conta de trás para frente. Não, você não nasceu para casar. Na verdade, você, minha amiga, nasceu para ser individualista, para ser assim. Não, cara. Por quê? Porque se você continuar assim, vai chegar daqui a 10, 20 anos, você vai se sentir o quê? Fraca. Porque é onde que você se coloca na tomada? É onde nós temos o nosso sol. Seu sol está na 7. Que é o quê? Sociedade, casamento. E você vai ver, no dia que você casar, você vai se sentir 10 mulheres. 3 mulheres. É como se você vai... A sensação é como se você tivesse 2 corações e 4 pulmões. Por quê? Lindo. Porque é onde você se energiza. Seu sol está na casa 7. Segunda chamada para o amor da minha vida. Por favor, você já tem... Agora, vegano. Meu amigo. Além de você ter grana, além de você ser uma pessoa não, que ele você pode tem que ser estar esforçado. Ele pode ser esforçado. Pronto, ela já abriu esforçado. Pode ser uma pessoa que... Já 3 caras na lista, agora já... Não, esforçado já... Porque já tem a data do nascimento, já tem o signo, aí já não vai comer carne, frango, não sei o quê. Agora, meu Deus, a pessoa fala, gente, cadê? Mas esse negócio de carne é uma coisa bem legal a gente pontuar aqui também, até para deixar claro isso daí. Hitler era uma pessoa boa ou ruim? Fala. Ruim, né? Péssimo. Ele era vegano. Dalai Lama é uma pessoa boa ou ruim? Maravilhosa, né? Ele come carne. Então, não significa que comer carne... Não sabia que Hitler não comia. Não sabia. Entendeu? O Hitler era um yoga e ele não comia carne. Fazer yoga? Para fazer todas as atrocidades poderosíssimo que ele fez. Espiritualmente, Hitler. E ele não comia nenhuma célula animal. Ele era vegano. Olha Hitler. Dalai Lama, olha a santidade que é. E não come, e come célula animal. Então, isso é legal para a pessoa também ter essa... Então, você pode encontrar um maravilhoso, que às vezes... Sim, não, então, mas... Voltamos agora, não precisa ser vegano. Não, mas a minha mãe come, minha mãe tá deixando de comer carne, agora ela só tá no frango. Sua mãe é uma pessoa maravilhosa? Maravilhosa. Então, tá vendo? Mas eu não sou aquela pessoa que a pessoa tá comendo do meu lado, eu começo a falar, você sabe o que você tá fazendo, não sei o que, aquela, sabe, tá terrorizando. Acho que cada um... bandeira, é loucura. Cada um cuida da tua vida, se quer comer, come, cada um sabe de si. É o que eu sempre falo, sabe uma das coisas mais perigosas... Acho horroroso e péssimo, mas... Sabe uma das coisas mais perigosas na vida? É a fé cega.
dogma. Isso é perigosíssimo você estar nessa plataforma. Como aquelas feministas que ficam peladas dentro da igreja, Cara, é nesse nível. A sim. fé cega, ela é muito perigosa para o ser humano. É isso que acontece a maioria das guerras lá no Oriente Médio, é isso que acontece a maioria das besteiras que a gente vê por aí afora em termos de fé religiosa. Sim. A fé cega é uma das coisas Não, concordo. perigosíssimas. Que tem demais, né? É o que mais tem. O que mais importante... Cara, eu vou te falar, eu não tô querendo terminar. Cara, mas ó, tá tão bom. Mas não tem mais pontos? Eu quero saber Não, tem mais vários coisas. pontos aqui. Por exemplo, tem a sua revolução solar desse momento, que você nasceu para... Você tá numa fase na sua vida que você tá para casar, que você tá... Terceira chamada. E aí tem um lugar que é para você passar o aniversário desse ano, que eu não vou falar que você já me pediu, mas quando você passar o seu aniversário nesse local, você vai estourar na tua vida. Vai ser uma fase ímpar na tua vida. E eu vou te falar uma coisa do fundo do coração. Eu vou te ligar. Eu vou te falar uma coisa do Eu tô com o fundo... áudio dele, gente. Ó. Ele mandou um áudio que a gente fez um mapa astral. Um áudio gigante que eu salvei lá. Eu já escutei ele umas 3, 4, 5 vezes e tô jogando pro universo, mentalizando. Subir no drive. Eu vou te falar uma coisa do fundo do coração agora, Aline, olhando no seu olho. Eu jamais, por Deus do céu, iria te prejudicar para você gastar seu dia ou seu tempo com uma Não, coisa mas esse que, lugar que você falou é maravilhoso, que eu já Eu sei. queria conhecer. que não fosse tão importante para você. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando eu falo isso, não foi porque eu li um livro, que Sim, alguém me imagina, falou. eu Não, o que eu quero acredito. dizer é assim, cara, eu fui a minha própria cobaia durante 20 Aham. anos. E durante 20 anos eu fui passando o aniversário naquele local e eu fui vendo exatamente acontecendo de acordo com aquele lugar. Você nunca quis pular um pra ver o que ia acontecer? Já fiz. Em 2015, E deu. eu virei, era para Merda. passar em Santiago, no Chile, e passei em Brasília. Porque lá tinha alguns aspectos. Cara, foi um dos piores anos da minha vida. Jura. Porque sabe o que? Chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu já tenho esse conhecimento astrológico, eu já sei aonde está a minha dor, então eu controlo isso daqui, não vai me atingir. Bobo eu. Foi um dos piores anos da minha vida. Então, o que eu quero dizer assim, Aline, você não tem noção do tanto que a sua vida vai crescer desse ano Tô pra frente. ansiosa já. Do tanto, cara, isso daqui é uma parada que assim, eu entreguei minha vida pra isso. Sim. Então, assim, você não tem ideia. Só que eu sou a minha cobaia nesses 20 anos. Você vai ver o tanto. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: não deixe de ir. Não, imagina, Vai eu e tô comprando você minha vai passagem ver já. que maravilhoso que vai ser a sua vida. Que maravilhoso. Cara, eu vou te falar, e olha, você sabe que eu vou torcer o dedo pra te ver aqui mais vezes, permanente, né? É uma vezinha só por mês. Eu vejo. É um dia só por mês. Eu vou ver, já sei até do que eu quero tratar já. Porque, gente, aqui cada um vai ter um lado. Ele tem um lado dele de mapa astral, astrologia e tal, e não é muito a minha área, que eu vou ter que estudar anos-luz, né, para chegar próximo dos conhecimentos que ele tem disso. Mas eu tenho os meus conhecimentos de algumas coisas que eu acho que eu sou boa, né? Então a gente dá pra bater bola, dá pra gente trocar uma bolinha aí. Cara, e eu acho que é legal isso também, sabe por quê? Porque humaniza mais a astrologia. Uhum. Porque traz a astrologia para uma forma mais humana, uma forma mais simples, uma forma, às vezes, de ter mais acesso às Porque pessoas. a gente acha que é muito complicado, né? Exatamente. Eu mesma achava, Exato. mapa astral, mas é um negoção, né? Aí dá muito trabalho. E será que é verdade? Gente, babado tá. Exato, e eu acho que na hora que a gente humaniza a astrologia, na hora que a gente traz a astrologia para uma forma assim, mais simples de entendimento, isso, mais pessoas vão abrir isso daí. Sim. E talvez vai salvar a vida de várias pessoas, dando um novo rumo, talvez um novo florescer, né? Para diversas ramificações da sua vida. E quem sabe a gente não planta uma sementinha nesse mundo que está tão de pá virada, de tantas coisas com valores invertidos. Não. Olha, é só um adendo aqui para finalizar. Depois do Bebê Reborn, que o Bebê Reborn, para mim, é um grito de socorro da insanidade de uma sociedade doente. De uma sociedade doente. Essa é a grande verdade. É uma grande verdade. Se você quer brincar com o maior presente de Deus, se o maior presente de Deus é a vida, é um filho, não existe grana, não existe fama, não existe poder maior do que um filho. Para as pessoas que estão escutando agora pra gente, às vezes tá vivendo numa favela, às vezes vive na rua, mas você é pai, você é mãe, você é uma pessoa riquíssima, sem saber, sem ter essa consciência ainda. Mas você é muito mais rico do que às vezes você vê um baita de um bilionário sem um filho. E eu acho que mais do que isso é o fato dos seres humanos estarem... eles não... Se perdeu a empatia. Então não tem mais a empatia, eles estão... não tem mais aquele negócio de um morador de rua, a pessoa não tem empatia aquilo, não sente a dor do próximo, não resgata um cachorro, não ajuda nada, e aí eles estão humanizando uma boneca de plástico. E tem gente já se defendendo, falando que o bebê reborn é como se fosse aquele...
como que se fala? Não um suporte, Esporte emocional. um suporte, obrigada, um Sabe o suporte que- emocional. Sabe o que vai acontecer isso daqui a alguns anos? O nível de psiquiatria, o nível de busca pro lado espiritual vai crescer de uma forma gigantesca daqui a uns 5 a 10 anos. Eu acho que a Porque tá se profissão fa- que mais vai bombar. O que está se fazendo é o quê? É uma sociedade. É lógico que essas empresas de bebê reborn tá adorando isso, que deve estar vendendo igual água, e você sabe que um negócio desse não é barato. Você já viu um bebê desse que aparece? Não é. Não é barato, é caro isso aí. E- Vai ser 900 conto. Não, tem até mais caro. Tem, mas começa em... Começa em R$900. 900, eu nem sabia. Não, eu já vi até de 50 mil, 30 Não, mil. pelo amor de Deus. Tem, tô te falando sério. Tem nos Estados Unidos, tem em Orlando, Miami, tem. Tem uns, inclusive, que você faz do jeito que você quer, tudo. É caríssimo, filho. É uns 5 mil Com as dólares. características do 5, pai 10 e da mil mãe. dólares. Não, e Eles- a melhor coisa que já tem advogado em causas que eu vi, um pai e mãe discutindo e brigando judicialmente para quem vai ficar com o bebê reborn. Tem também mulheres fazendo manifestações em frente de clínicas, de hospitais, porque não tem atendimento suficiente. Gente correndo no meio da noite, acordando, levando o bebê reborn para o hospital. E ainda mais, a televisão em horário nobre fazendo parto de bebê reborn. Bem-vindo ao Brasil. Não, isso daí eu vou te falar. É lógico, isso aí é o seguinte, é nutrir o circo, né? Sabe por que existe o açúcar? Você sabe que o açúcar é o mal do século. Porque É o uma açúcar, droga, né? Porque o açúcar, você abaixa a frequência do ser humano. Você abaixando a frequência do ser humano, você escraviza ele. Detalhe, tirei o açúcar também da minha vida, já faz um tempo. Olha isso aí. Consegui numa boa. Pessoal, como você consegue o pessoal açúcar? não pode comer açúcar também, mas... Ah, não. É verdade. Quem quiser mandar o currículo, não coma açúcar, não me influencie. Tô brincando, gente. Mas, Cara, tirei. Mas uma coisa é fato. Cara, uma pessoa que é saudável, uma pessoa que tem uma vida como você. Cara, um gordinho nunca vai dar certo contigo. Não. Uma pessoa que não leva Não, a vida... porque Sabe ele não por quê? cuida da Porque saúde dele. O estilo de vida é diferente. A gente tem que parar de romantizar as coisas. Parar de... a gente tem que parar com essa coisa. Porque... Sabe por que eu falo isso? O que Jesus disse a nós? Qual dos fatores? Assim, tanta coisa. Tanta O que coisa. Jesus disse uma coisa tão importante para nós? A verdade vos libertará. E o ser humano quer beber reborn, quer romantizar o relacionamento, quer se Viver de enganar. mentira, quer se Cara, enganar, a verdade vai te libertar. No dia que a menina falou, cara, você não tem dinheiro, você é pobre, não dá para me ter relacionado. Aquilo ali foi maravilhoso. E quantas outras coisas mais aconteceram na minha vida? Porque quando você abraça a verdade, você tem a cura. A cura, ela não vem com a mentira. Mas Entendeu? me diz o que acontece com o cenário que temos hoje. Pessoas estão expostas na mídia. As pessoas que são verdadeiras, grande parte delas, o que acontece com essas pessoas? Ninguém quer saber da verdade. Não, elas são canceladas, eu vou elas te falar são uma diminuídas, coisa. escrachadas. Sabe o que acontece? Todo mundo quer saber da verdade. Todo mundo quer saber da verdade. Mas ninguém está pronto para ouvir a verdade. E o que as pessoas mais gostam Viver é de no ser mundo de enganado. fantasia, né? Viver no mundo de ilusão. Porque o mundo de ilusão, o mundo de ilusão, de fantasia, conforta uma dor que ela não quer saber de verdade. Porque é muito ruim você virar para uma pessoa e falar assim, meu amigo, é o seguinte, ó, não dá. Por isso, dói para a pessoa. Mas então, isso faz a pessoa mudar, né? Isso daí não é uma coisa que a gente está aqui, isso foi Jesus que disse a gente. A verdade vos libertará. Se ele disse isso a gente, então a gente precisa viver na mentira, na ilusão ou na verdade? O que Jesus falou? Você vai ao Pai sozinho ou você vai ao Pai através de mim? O que ele falou? Ele deu duas opções. Ele falou assim, ó, você tem duas opções. Ou você pode ir ali, pegar aquele caminho e ir ao Pai, ou você vai ao Pai através de mim. O que ele falou? Só através dele. E ele falou o que depois disso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vai buscar o quê? O caminho espiritual, o caminho de Deus é estreito. Porque ouvir a verdade não é bom. Ninguém gosta. Não é bom ouvir a verdade. Agora, o que as pessoas... Às vezes a verdade machuca, né? Machuca. Mas o que a pessoa prefere? Prefere viver na ilusão. Então, isso que está acontecendo, por exemplo, qual é a coisa mais importante? Eu já li o Alcorão, eu já li o Torá, eu li hoje, já há anos, a Bíblia indiana, eu leio o Provérbios há quase 10 anos, todos os dias, sabe? Então, assim, eu sou um cara extremamente teísta. Desde os meus 5 anos eu vou na igreja. Eu já frequentei a igreja católica, eu já fui na Umbanda e Candomblé, eu já fui no kardecista, já fui na igreja evangélica, sou batizado na igreja evangélica,
Já fui na União do Vegetal, bebi ayahuasca durante 3 anos. Já fui... Isso aonde? Isso em Brasília. Em Brasília. Ah, você fez em lá Brasília. mesmo. Em Brasília. Eu já fui... Ayahuasca é a cerimônia xamânica. Eu já fui da Provida, que é uma escola filosófica. Eu já fui da Seixinoe. Já fui do budismo. Nossa, Seixinoe. Já fui do budismo. Eu tenho uma faixa que eu tô a 1 passo de virar monge. Qualquer viagem que eu fizer pro Japão relacionada a isso, eu posso voltar 10 dias depois monge. Então, assim, eu tenho o meu ornamento búdico. Eu dei aula no budismo, sabe? Hoje eu estudo já a cultura indiana já tem uns 3 anos. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente teísta. Qualquer lugar que você for, de qualquer religião, qualquer seita, sabe a coisa mais importante para Deus? A família. Não tem nada nesse mundo mais importante para Deus do que a família. E o que às vezes a gente vê muito sendo destruído? As famílias. Mas isso aí é obra de Satanás, né? Porque ele não quer, por ser tão importante para Deus, é justamente o que Satanás quer destruir. Ele quer destruir. Então, o que acontece? Então, apesar dessa questão da família, por exemplo, às vezes tem muita gente que me liga, às vezes no mapa. Por quê? Porque eu não sigo, tipo assim, o que as pessoas querem ouvir. Eu sigo a verdade, porque meu negócio é com Deus. Eu quero morrer em paz. Então, assim, por exemplo, já chegou uma vez mulheres me ligando e falaram, Ricardinho, eu tô apaixonado pelo cara, mas eu não sei o que o cara vai fazer. Eu falei, é mesmo, então como é que é esse negócio aí? Não, Ricardo, mas o cara é casado. Aí eu virei e falei assim, filha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabia o karma que você vai acumular se você separar esse casamento? Você sabia o que você vai pagar se você separar esse casamento? O tanto que você vai acumular. Aí tem muita gente que não quer ouvir isso, porque é verdade. Sim. Mas, às vezes a gente vê... Você já reparou que o homem que trai, a vida depois do cara se detona. Sim. E ele nunca consegue se recuperar? Não, eu já paguei... Tem coisas que já chegaram até mim, da minha vida, que eu sei que é porque foram das coisas que eu fiz. Aqui se faz, aqui se paga. E você tem que pagar, e você paga. Exatamente. E você já viu, por exemplo, que às vezes o cara tá casado, tá com a mulher, aí destrói a família, separa, aí arranja outra menina e tal. Aí, de repente, a vida dele... Aí começa a vir a conta a pagar, espiritual. E você vê que o cara não consegue mais se reerguer. Sim. Aí, normalmente, ele tá ali com 60, 70... Não consegue mais se reerguer. É doença atrás de doença, é dor de cabeça atrás... Ricardinho, como é que cura isso? Meu amigo, é se voltar pro lado espiritual e pedir perdão a Deus para pelo menos diminuir um pouco o karma até o final de vida. Para na próxima, pelo menos, vir com uma conta um pouco menor. Sim. Mas, cara, a família é uma das coisas mais importantes para Deus. Isso está em todas as escrituras. Aí, quer deturpar. É igual, por exemplo, teve uma vez que eu vi um cara falando assim, não, mas a Bíblia eu escrevo, a Bíblia... Meu amigo, você não pode tirar uma vírgula da palavra de Deus. Você não pode tirar uma palavra e botar uma palavra na Bíblia. A palavra de Deus, ela é clara, objetiva e direta. É ali. Então, o caminho de Deus é um caminho estreito. Cara, você tá de parabéns por você se alimentar desse jeito, de você ter essa cabeça sua, sabe? De você gostar tanto dos animais e não perca essa essência, porque essa essência sua é muito evoluída. Você tem uma aura e você tá pura. Mas eu vou procurar caminhos para melhorar, né? Me melhorar como ser humano, né? Que eu acho que isso nunca, né? Até o meu último dia eu acho que não vou ter feito o suficiente, mas tentar procurar caminhos para tentar entender melhor a vida, né? E sei lá, se eu quero me sentir pertencente a esse planeta, eu acho que não. Eu gosto de não me sentir daqui. Isso é legal, de uma certa forma. Mas eu vou entender o porquê, eu acho. Em algum momento. Eu vou entender. Lembra que tudo deixa fluir. Deixa acontecer naturalmente. Mas, cara, eu vou te falar, eu amei e tô torcendo pra você voltar aqui mais vezes. Vou voltar. Eu tô torcendo pra você e vou rezar por isso, viu? Gente, mais um episódio aqui do Talk Show com a Aline, essa gente, que alma maravilhosa. Cara, que coração fantástico que você tem. Eu adorei esse nosso bate-papo, gostei demais. Eu também. Eu queria saber mais. Às vezes a gente fica aqui até amanhã, né? Tem que acabar. E já lança aqui um convite para você. Você tá aqui com as portas abertas para você fazer esse negócio junto comigo. Obrigada. Viu? Pensa com carinho que eu vou adorar. Claro, eu vou amar. Vai ser uma experiência incrível. E eu acho que eu tenho muito a aprender com você. Vai me enriquecer muito. Poxa, eu que agradeço demais. Obrigado, cara, de coração. Obrigada. Gente, mais esse episódio com a Aline. Um beijo no coração de vocês. Beijo.